pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Portal Cast, o seu portal do fisiculturismo, certo? Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, aproveita e já compartilha esse link desse grande projeto. A gente está aqui para falar um pouco hoje sobre fisiculturismo, né? Então você que gosta do fisiculturismo piauiense, você que gosta da história do fisiculturismo, falar sobre treinamento, sobre nutrição, sobre ergogênio, compartilha esse link com aquele seu amigo da academia. Aproveita aí que tá chovendo em Teresina. Se você não é de Teresina, se você é de outro estado aí, aproveita aí e manda para todo mundo. E é isso aí. Eu e meu amigo João Pedro, certo? Somos os hosts aqui do Portal do Fisiculturismo. E hoje nós temos como convidado o professor Thiago Reinaldo. Professor Thiago Reinaldo, que é, do que eu conheço, né, há uns anos atrás, até que eu entrei na musculação aí, fisiculturismo, em 2013, eu já ouvia falar dele. Foi treinador de atleta, né? Sim. Já treinou atletas, tanto homem como mulher, para competir. Hoje em dia ele é professor, pesquisador, autor de curso. A gente está com o livro dele, que inclusive está para sorteio lá no Portal do Fisiculturismo do nosso Instagram. Se você quiser ganhar esse livro, adicione o último post que está no nosso feed, que é o lembretezinho desse episódio de hoje. Marca o professor Thiago Reinaldo, treinador Thiagão Underline e Portal do Fisiculturismo. Compartilhe aí que ao final a gente vai fazer o sorteio e você estará concorrendo a esse livro que fala muita coisa sobre treinamento, né? Sobre a parte de ergogênicos também. A parte da história do fisiculturismo e tudo mais, categorias. Então você que é amante do esporte, você que é treinador, você que é nutricionista, aqui tem um pouco do que você precisa saber, né? Um pouco não, além de um pouco, né? A base. A base você precisa saber para você entrar nesse meio, certo? Então, não esquece, corre lá, qualquer coisa, rapidinho. Enfim, participe. Eu aqui com o meu amigo João Pedro, vou deixar agora com as próximas palavras. Primeiramente, é um prazer te receber aqui, Thiago. Para quem ainda não conhece, como o Douglas já falou, ele é treinador, já preparou vários atletas também, é autor de livro, também é árbitro de fisiculturismo, né? O árbitro central hoje da Federação Piauiense de Fisiculturismo, da IFBB. A gente já recebeu o presidente aqui, né? Que é o Vicente. Ele é o árbitro central. E hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento, sobre dieta, que sempre vai ser o mais importante, e sobre os detalhes da preparação de um atleta, recursos ergogênicos, e um pouco mais aprofundado como deve ser a preparação de um fisiculturista. Eu deixo a palavra com você e pode dar aí seus comentários. Eu queria logo perguntar para ele como é que começou tudo isso, como é que você entrou no esporte, né? Como é que você entrou na educação física? Como é que você chegou a treinar, virar árbitro? Como é que surgiu essa paixão? Porque eu escuto muito dos seus colegas que você é apaixonado por essa área que você atua, né? Eu gosto um pouquinho. Gosto um pouquinho, né? Então fala um pouco pra gente sobre isso. Gente, primeiro boa noite. Boa noite a você que está assistindo em casa. João Pedro, Douglas. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago Reinaldo, então mais conhecido como Thiagão, aí pelo meio do bodybuilder. Sou profissional de educação física, então gosto de ser chamado de professor, que é a minha principal função. Sim. Na atualidade. Eu entrei no mundo da musculação, assim como acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse podcast. E acredito que como vocês, eu era muito magro, então tinha autoestima baixa. E aí um principal gatilho foi que eu vim das lutas. Então treinei muitos anos de judô, depois passei para o jiu-jitsu. E nas lutas os atletas faziam desidratação. Isso me despertava a curiosidade, né? Eu vi o atleta no tatame e próximo da competição ele estava bem mais magro, só que a performance estava totalmente diferente. Então era muito parecido com o que o bodybuilder fazia. E isso me despertou curiosidade. E aí eu comecei a cursar a educação física já com essa base das lutas e comecei a entender um pouco sobre treinamento de força, né? Assim como todo mundo que entra na área da educação física. Então você tem que gostar, acho que no mínimo, de fazer exercício. E eu gostava do mundo das lutas, também era do futebol. E comecei a me apaixonar pelo treinamento. E vi que muita coisa que faziam no fisiculturismo, e como até hoje fazem, é meio que na orelhada. Né? Então eu sou da época aí que o pessoal se pintava com corante. O Vicente falou, de azeite, né, com corante, óleo com corante. Ficava assim uma bicharada toda, mosquito em redor dos atletas. Então era de um tempo que até a gente vai comentar hoje, o julgamento era os árbitros, que na verdade não eram árbitros, não eram pessoas que eram da área. Do maior buscava o definido, do mais definido buscava sempre o maior. Então hoje não funciona assim. Então hoje eu sou apaixonado por essa área e eu costumo dizer que tudo que eu tenho hoje foi a educação física que me deu, direta ou indiretamente. Então sou muito grato. Hoje eu sempre gosto de deixar claro isso.
Eu sou diretor, eu estou como diretor de arbitragem do FB Maranhão, mas a minha bandeira é o bodybuilder. Hoje eu sou muito grato aos presidentes do Piauí, então o professor Vicente que já veio aqui. O Vicente me ajudou muito nisso da minha carreira, eu não tinha condição para pagar curso. E o Vicente sempre me dava cortesia, dizia assim, traz 2 ou 3 profissionais, e eu passei a pegar essa amizade com ele. Então, o início da minha carreira eu consegui evoluir muito, porque aqui em Teresina, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe, né? Muito profissional de educação física que não sabe. Os maiores pesquisadores de treinamento de força do mundo já veio para cá. Já. Flex. Ele falou. E é incrível como as pessoas não valorizam isso. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer esses caras muito pesados da nossa área, graças ao Vicente. Porque senão eu tinha que pagar dinheiro do meu bolso para ir para São Paulo, ir para outro país, conhecer um cara desse. E a minha paixão pelo esporte começou aí. E aí o Vicente fez uma ponte para mim, para São Luís. Eu conheci um professor na pós, que o Vicente trouxe, Board Bodybuilding, foi a primeira pós que teve aqui, Bodybuilding Coach. Nesse tempo eu treinava atleta. Então, eu sempre na minha cabeça tive claro uma coisa, que é uma coisa que eu defendo muito hoje. Um treinador, ele não vai ser bom em todas as categorias. Quanto mais eu estudo fisiculturismo, para mim fica muito claro que um cara que prepara um homens, ele não consegue preparar uma biquíni. Ele pode até botar no palco, ele não vai botar dentro do que a categoria pede. Então, eu sempre gostei muito das categorias fitness. Então, eu sempre gostei muito de Men's Physique, eu sempre gostei muito das categorias femininas, da biquíni, da wellness. Porque eu penso que essas categorias, um cara para botar uma biquíni no palco, ele tem que ser bom. Porque é muita variável que está envolvida. Um men's para subir no palco, e aí eu falo como árbitro agora, eu prefiro julgar 1000 vezes um bodybuilder do que um men's. É muito mais. Eu abri a caixinha aqui, já surgiu um monte de perguntas sobre critério de avaliação de meio. É muito difícil, né? Porque na maioria dos casos são físicos, ou são muito parecidos, né? Os que estão ali nas primeiras colocações, e aí é um parâmetro que é muito detalhe para avaliar, né? E é muito rápido, cara. Esse é o problema. Eu sempre digo, E mês é muito atleta. eu sempre falo que o difícil não é tirar o melhor e o pior, é o meio. Subir a categoria com 10 atletas, eu já tenho ali de cara quem é o campeão e quem é o último. O cara sube no palco, ele já me chama a atenção de alguma variável, eu já boto um pontinho ali no número dele. E eu vou só confirmar se a minha opinião tá certa. Geralmente eu acerto. O meio, para jogar ali quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, é que é difícil. Então, a entrada faz uma diferença muito grande. Faz. A gente vai conversar sobre isso. Sim. Porque assim, a entrada é o primeiro contato, é o que eu chamo de comunicação não verbal. É a forma que tu comunica com a arbitragem. Isso é interessante porque a IFBB é assim. Na NPC não é assim. Porque o julgamento é um pouco mais rápido lá. Na FBB, o atleta ele tem essa oportunidade de entrar meio que desfilando, de fazer essa apresentação. Mas eu vejo que assim, mesmo independente da federação, o primeiro olhar do árbitro vai fazer uma diferença. Faz. E aí eu acho interessante porque se o atleta tem essa consciência de aonde ele está competindo, ele usa isso a favor dele. Sim. Tem até a gente no backstage às vezes comentando, tem caras que eles chegam muito cedo no campeonato para pegar os primeiros números. Porque na chamada, por exemplo, Men's Physique, como são muitos atletas, o que acontece? Que eu já observei em alguns pontos, né? Vai entrando os primeiros, os árbitros estão interessados, né? Aí vai cansando, aí eles vão não olhando mais tanto. Então os caras, eles fazem um esforço para chegar primeiro no campeonato, na pesagem, para pegar os primeiros números. Eu já vou te dizer de cara que isso é mito. Uhum. E é até interessante tocar nesse ponto, porque quem faz a lista dos atletas sou eu e o estatístico. Sim. Então, para quem está assistindo, você que já competiu, como é que você pega seu número? Pela ordem das categorias. Uhum. Então, por exemplo, se a wellness chegar, o campeonato vai de tarde, se a wellness chegar 2 horas da tarde, ela não vai ser número 1. Sim. Ela vai ser uma das últimas. Porque a gente dá o número para o atleta de acordo com a ordem que está no papel. Não é pela ordem de chegada. Sim. Entendeu? E essa história, eu já ouvi, um cara uma vez me falou isso, olha, quando entra muito atleta, os árbitros só olham para os que vão chegando por último. Eles conversam muito isso no backstage. E sabe o que acontece, cara? O julgamento acontece quando tem um atleta do lado do outro. Aquela entrada é pra tu dizer assim pra mim, tu como atleta, cara, olha como meu físico é bom, olha como eu sou diferente deles. Os caras chegar já assim, porque tem caras que entram no palco que deixam transparecer aquela insegurança, né? Isso. E aí entra assim, cabisbaixo, Sim. sem motivação, murcho, não arma aquela pose com postura, né? Então isso aí já meio que... Na tua categoria isso é difícil, porque o atleta ele tem que entrar com essa confiança sem parecer arrogante. Sim. Então assim, é um meio termo de confiança, só que o cara não pode estar confiante demais.
É aquela coisa, ó, eu treinei, eu tô aqui, olha como eu sou bom. Então aquela entrada que o atleta faz é para meio que cativar a arbitragem. É pro árbitro, ó, olha para mim, olha como meu físico é diferente dos demais. Aonde que conta a avaliação? Quando tem um atleta do lado do outro. Ali eu vou olhar para ti e vou ver se o teu peitoral é igual ao dele. Se a tua linha é muito parecida com a dele. Entendeu? E às vezes, cara, o que eu percebo? Por que tem muita bronca em campeonato estreante? Porque os atletas não têm tanta experiência e eles demoram a encaixar a pose. Então, por exemplo, tu tá aqui num quarto de volta, eu peço um quarto de volta direita. Se tu encaixa e tu faz, já bato o olho em ti. Se o Douglas ainda tá girando, eu pego a cintura do Douglas dessa largura. E a avaliação já foi. Porque tu tá comparando. A avaliação já foi. Eu digo, atletas, um quarto de volta de costas. Aí eu olho toda a tua árvore, toda a tua lower back, romboide, latíssimo do dorsal. Olha como o dorsal dele é bonito. O Douglas ainda tá fazendo a expansão. Já foi. Eu já tô chamando outra pose do Douglas. Do FF. Ou seja, quando termina a rotação, eu nunca vi o Douglas. É, foda. E tem aquele problema, a gente tá falando de Men's Physique, né? Tem aqueles Men's Physique que parece que eles estão com o dedo na tomada, tomando choque. É, eu chamo o Mesquizik que tem Alzheimer. Eles não param, velho. É tipo assim, uma mão de mola. Aí fica. Aí fica. Cara, isso é interessante falar isso, porque se a gente parar pra pensar, o que é o fisiculturismo? Por exemplo, um atleta de basquete, o que ele faz? Ele joga a bola na cesta. O que faz um atleta de futebol? Ele joga a bola no gol. O que faz um atleta no atletismo, em 100 metros, raso? Ele tenta correr cada vez mais rápido. O que faz um fisiculturista? Ele tem que mostrar de melhor forma. Ele posa. Né? Então, o esporte, ele se expressa através da pose. E aí é uma coisa que até tu tocou no assunto que eu acho interessante. Imagina que o fisiculturismo é uma corrida de carros, é a Fórmula 1. Hoje a gente discute muito qual é o melhor motor do carro, qual o combustível que eu boto no carro. Ninguém discute como que eu melhoro a corrida desse piloto no autódromo. Ou seja, o funcionamento desse carro na prática. A gente é muito preocupado com estratégia de treinamento, com nutrição, com tudo, que é importante, estou dizendo que não é. Mas se eu juntar tudo isso e eu pensar no que o atleta tem que fazer na categoria, eu tenho um atleta campeão. Ou seja, a maioria das discussões que a gente escuta hoje é qual a melhor dieta, qual o melhor treinamento. E quando eu, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Quando um class physique, na apresentação individual dele, o cara faz uma expansão de dorsal, ele está dizendo para mim que ele não sabe de nada da categoria dele. Porque em nenhum momento. Porque não tem expansão de dorsal. Na classe. E se na apresentação individual dele, na regra, você tem que apresentar as poses compulsórias, se tu faz uma expansão de dorsal, o que tu tá me dizendo? Cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É a mesma coisa eu pedir uns quartos de volta por mês e o cara girar pro sentido contrário. Todo mundo gira pra lá e ele gira pra cá. Tipo assim, o que ele tá me dizendo? Cara, eu treinei muito, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu caí de paraquedas. E às vezes é justamente o cara que fica chateado porque perde. É meio que assim, né? A gente tá num amador. Então, o cara pra chegar no pro, ele tem que não errar em nada. E o amador prepara ele para isso. Errar em detalhes que eu falo. Que, por exemplo, a gente já viu que na FBB, eu acho que acredito que ainda é assim, né? Mostrar a cueca, por exemplo, na mens, despontua. Antigamente, quando eu era da FBB, tinha isso, né? Hoje tem também. Então tu vai... É um detalhezinho que muita gente às vezes não se atenta. Aí tá lá o short caindo do cara, né? E mostra na cueca. Um erro. Pintura. O cara que tá com a pintura derretida, feia, não tem nem como tu acessar direito, né? Porque isso embaça, deixa feio a estética corporal. Eu já errei pintura em campeonato, né? Porque tipo, eu tava o mais seco do palco, eu não suei, os outros caras suaram, mas o que aconteceu? Eu não me pintei no evento, eu pintei com Protan manualmente. Sim. Então eu fiquei opaco. E no dia eu não consegui passar o óleo, eu levei o óleo, mas eu estava começando a me aquecer quando eles chamaram já para a categoria, que desorganizou, já era NPC isso, né? Desorganizou a ordem do campeonato e eles chamaram de última hora, ou seja, eu não passei o óleo. E os caras que estavam suando, derretendo, eles passaram o óleo. Mas nas fotos, no palco, e foi o que o árbitro me cobrou depois, eu estava parecendo menos seco, porque eu estava da tintura. Então a tinta, vários detalhes fazem diferença. Isso é interessante, cara, porque tu testou isso antes. Eu sempre digo que a tinta ela não é algo aleatório. A tinta ela tem um objetivo. É mostrar o que tu tem de bom e esconder o que tu tem de ruim. Por exemplo, se tu vai botar uma menina no palco, uma wellness, que ela tá muito hardness, qual é o objetivo da pintura para essa atleta? É esconder os cortes que ela tem. Se tu tem uma biquíni que ela tá com um físico mais ou menos, tu tem que melhorar a definição dela, o árbitro tem que acessar ali a divisão do glúteo com o posterior, tem que entender o que é isso, tu joga uma mãozinha de tinta só para sombrear. Então a pintura que o atleta faz na véspera da competição é dependente do físico que ele tá.
Às vezes a gente tem campeonato profissional que o cara sobe 2 vezes no mesmo dia, ele sobe com 2 pinturas totalmente diferentes. Porque em uma prévia, por exemplo, ele quer esconder que ele ainda tem água nas costas. Então ele joga tinta bem escura, de proposital. Quando ele vai subir à noite, por exemplo, ele já tirou a tinta e jogou uma tintura mais clara. Então a tinta, ela não é algo aleatório. Às vezes o que eu percebo? O cara compra tinta na véspera do campeonato e ele joga qualquer tinta de qualidade ruim e ele sobe no palco para estar com hepatite. Mas amarelo. Ele não prepara a pele, né? Isso, tipo, o que eu quero dizer com tudo isso é que você vem do amador errando, aprendendo com os erros, até não errar mais em nenhum ponto, e aí você vai estar preparado para brigar por um profissional. Porque você, no erro e acerto, aprendeu a acertar e onde não errar. João Pedro, eu te diria hoje que eu não sou apto do profissional, né? Então são níveis diferentes. Mas eu acredito que hoje o esporte, o fisiculturismo amador, ele é mais exigente que o profissional. Sim. Porque o profissional, o atleta, e é uma coisa que a gente percebe, às vezes o atleta chega na pesagem com a sunga do Sebum. Eu disse, cara, tu errou 2 vezes. Tu errou porque tu trocou as federações, tu trouxe pra um cara que compete na NPC, que não tem nenhum problema, eu também admiro aquele cara. Você, quem não admira o Sebum? Né? Se a pessoa disser que não admira o Sebum, é louco. Só que, além de tu ter trocado as federações, tu trouxe uma roupagem de um cara da profissional. Mesmo que fosse a liga profissional da FPB, o Men's Physique na FPB, ele é o muscular nosso hoje. Que é o nível de campeonato, eu tô falando do campeonato profissional. Então, no campeonato profissional, o cara sobe no palco, ele grita, ele pode puxar a sunga, ele sobe com máscara, é um show. O campeonato amador não é show. Ou seja, eu te diria sem sombra de dúvida que hoje a exigência, e aí por isso que muita gente não. Tipo assim, a FPB o cara ama ou o cara odeia. Porque o atleta que não gosta de seguir a regra, ele vai dizer, cara, a IFBB é muito exigente em relação a isso. E a gente vai cobrar isso. E aí tocou num ponto importante. Cueca, brinco, o atleta, é interessante que ele já esteja depilado, é interessante que ele leve a identificação dele. Às vezes o cara é júnior, e aí o cara levou aconteceu o campeonato passado, o cara já estava com quase 30 anos e levando a carteira de estudante do tempo que ele tinha 22 anos. Então assim, a gente pede documento de identificação com foto do atleta. Então tem vários critérios na FBB amadora que realmente é mais exigente do que talvez no fisiculturismo profissional. Eu acredito, a FBB ela é muito detalhista, né? E tipo assim, é a regra da federação, então você tem que saber o que tá fazendo, onde você está jogando. Perfeito. É aquela história, ninguém te obriga a competir lá, mas se você vai competir, você tem que saber as regras do jogo, né? Bem isso. Acho que na época que teve aquela briga de PC e FPB, aí teve todo mundo assim, PC é melhor, FPB. Eu aprendi, foi aquela história que ele falou aqui, eu amo e odeio, eu aprendi a gostar da FPB. Eu entendo o padrão dela hoje em dia, né? É para receber aqueles novatos que querem gostar do fisiculturismo, querem estrear, né? Que querem ter aquele primeiro contato, aquela primeira experiência. Hoje em dia eu falo, cara, quer competir? Compete no estadual, no estreante da FPB Piauí. Lá é massa, cara, tu vai poder aprender, vai poder aprender a errar, a saber acertar. E é o teu primeiro contato, a tua primeira experiência. Até porque um dia essas federações elas foram a mesma coisa. Justamente. E eu Tudo penso, partiu do mesmo princípio. Então assim, o que eu penso? Não existe melhoria de qualidade se não existe concorrência. E tem espaço para todo mundo, cara. Eu não vejo nenhum problema. Na verdade, eu acho até interessante com a chegada da NPC, porque a gente consegue corrigir falha na FPB. A qualidade dos eventos da NPC, por conta da FPB, ela tende a melhorar. Sim, porque com certeza. com essa, eu não digo rixa, né? Eu não consigo ver como rixa. Quem ganha é o fisiculturismo. E é ignorante o atleta que não consegue enxergar isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora sim, se você sabe que se você está na NPC, por exemplo, eu não consigo jogar um campeonato da NPC. Porque a minha formação é teatro da IFPB. Então eu nunca fiz um curso de formação pela NPC. Toda a bagagem que eu tenho é da FPB. Então provavelmente se subir uma categoria da NPC, o padrão que eles utilizam lá é diferente da FPB. Do mesmo jeito se um atleta vem da NPC, é diferente que a gente cobra na FPB. Então é o que tu falou. Se o atleta tem consciência de onde ele está, vai dar muito certo. Falando em campeonato, eu queria falar aqui da feira, né? isso Que aí vai que eu tô ter falando. agora a feira da Expo DSN. Se puder botar aí na TV aí, tá lá na área de trabalho, esse papelzinho. Expo DSN, né? Vai ser um campeonato, o primeiro, pra você ver como o negócio tá evoluindo, né? A gente vai meter o primeiro campeonato da IFBB Piauí, estreantes estadual, dentro de uma feira. Uma idealização aí do nosso amigo Jardel, né? E aí a gente tá querendo expandir o esporte e o fitness aqui no Piauí. Então a gente resolveu, né, fazer um conjunto ali com o Vicente. Falei com o Vicente, professor, qual a probabilidade de a gente botar a feira junto com o campeonato? Poder agregar mais, trazer mais gente pra cá, né? Poder expandir, trazer mais atletas, fazer as pessoas Conhecerem conhecer o Isso- esporte, Isso é uma popularizar. oportunidade, né? Porque também vai ter o campeonato da NPC no mesmo mês. Né? Então, tipo assim, 2 federações no mesmo mês. E hoje não tem mais nada que impeça, né, o atleta de competir na IFBB e na NPC. Então o cara pode se preparar para 3 campeonatos, por assim dizer, Sim.
para ele competir 3 campeonatos em um mês. Por quê? Porque ele vai estrear. Ele pode estrear na NPC, competir na Open na NPC, pode estrear na FBB e pode competir já no estadual da FBB, certo? Sim. Então ele pode participar meio que de 4 campeonatos, por assim dizer, estreantes nas duas, e a Open e com uma preparação só, né? Porque é muito gasto para você fazer várias preparações. Então, com uma preparação só, você pode ganhar vários troféus. Com certeza. Então, galera, dia 27 e 28 de maio, viu? Expo DSN vai ter o estreantes estadual campeonato, provavelmente o estreantes no sábado e o estadual no domingo. Será a nossa primeira feira com um campeonato dentro aqui no Piauí, certo? Não vai ser a novidade, você que é do Piauí, tá assistindo a gente, né? Teresina, estado do interior, do Maranhão, aí São Luís, Caxias, onde você estiver, você pode vir. Se você que é treinador, atleta, tiver interesse em competir, venha, meu, você vai estar de portas abertas para receber você. Tá bom? O professor Thiagão vai estar lá com a gente, né? Na mesa de arbitragem, né? Espera, né? Espera estar lá. E é isso. Então, partindo dessa parte aqui, eu queria falar agora sobre treinamento, professor. A gente falou um pouco sobre arbitragem, né? Campeonato e tudo mais. Mas, assim como no seu livro, né? Que está aqui para a gente poder ver, né? Fisiculturismo dos palcos da ciência. E aqui tem uns pontos importantes que ele fala sobre treinamento, né? O treinamento fisiculturista. Hoje em dia, né, com as pesquisas científicas, uma coisa que evoluiu bastante, o treinamento tanto para a pessoa comum como a pessoa que é atleta, né? Então, são treinamentos um pouco diferentes. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa evolução, você como professor, como você como pesquisador, que se acreditava anos atrás como deveria ser um treinamento, um bodybuilder, e como hoje realmente é o que o empirismo ou então a ciência mostra que deve ser. Entendeu? O treinamento tá intimamente ligado com a história do bodybuilder. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, quem idealizou tudo isso foi o Eugênio Sendel. Então, o Sendel, para quem não conhece, era um atleta circense, então ele era um atleta do circo. E ele era muito apaixonado pelas performances que as pessoas faziam no circo. E aí ele saiu de casa, ele estudava na Inglaterra, ele saiu de casa e o pai disse que não ia mais dar a mesada dele. E aí o circo acolheu ele e ele tinha muita força para a época. Então ele começou a se exibir no circo fazendo apresentações de força. Ele rasgava baralho, dobrava barra de ferro. E aí as pessoas, curiosamente, começaram a ir para o circo por conta da composição corporal dele. Então ele é uma pessoa que tinha uma composição corporal diferenciada na época. E aí o que deram a ideia para ele? Cara, tira tua roupa e bota um tapa-sexo, bota uma folha. E aí ele começou a fazer isso e o circo começou a lotar. A mulherada não ia pro circo na época, começou a ir. Né? Os homens começaram a ir porque realmente era um físico diferenciado que ele tinha na época. E ele começou a falar que ele construía aquilo com treinamentos com peso, né? Que eram os dumbbells, que eram bolas de ferro. Então ele começou a fazer essa apresentação de força e ele transitou para fazer uma exibição de físico. Então, todo final de apresentação no circo, ele começava fazendo algumas apresentações e as pessoas começaram, como é que tu construiu esse físico? Olha, eu treino com peso, eu treino, né, com força. E 3 de 10, 3 de 12. O cara via, achava bacana, forte e queria saber para ficar também, né? Isso. Ele influenciou várias, por exemplo, o Pilates, né? Ele tinha um discípulo, um cara chamado Joseph Pilates. Então ele começou a incluir o treinamento com pesos, teoricamente que na verdade eram com molas, em pessoas que eram lesionadas. E aí apareceu um cara chamado Charles Atlas, que foi o maior marqueteiro da história da educação física. Ele disse assim, olha, o que o Eugênio Sendel está fazendo, cara, te deixa lento, reduz tua flexibilidade. Daí surgiu o mito que o atleta veloz é pouco flexível, que a gente sabe que isso não é verdade. Né? E aí ele começou a vender treinamento chamado tensão dinâmica. Foi o primeiro cara a pregar os treinos de calistenia. Então ele deu a ideia lá do agonista-antagonista, então você fazia lá uma flexão de cotovelo, depois fazia uma extensão, e ele começou a vender isso e o cara começou a ficar milionário. Em 1940 apareceu um cara chamado Thomas Delorme, que talvez as pessoas não conheçam, mas na academia você faz uma coisa que ele criou. Ele deu o nome ao que a gente chama de pirâmide crescente, que é o Delorme. Foi o primeiro médico que começou a perceber o seguinte, olha, os soldados que voltavam da guerra, se eles faziam um treinamento com pesos, eles se recuperavam mais rápido. Então foi o primeiro cara a colocar a ciência na coisa. E aí em 70, na verdade antes de 70 aparece o pai do bodybuilder, os irmãos Joe e Ben Weider. São os criadores da FBB e que lá no início, as ligas amador e profissional era a mesma coisa, que se separaram e passou a chamar a Liga Nacional, que no caso é a NPC. E aí eles começaram a difundir a filosofia do bodybuilding em todo mundo. E nessa época, cara, foi uma época legal, porque aqui a gente começa a falar da história do treinamento, porque aqui tá tudo ligado. Apareceu um cara chamado
Arthur Jones, que na minha humilde opinião é um dos caras mais inteligentes de toda a história. Se você entrar na academia de musculação hoje, da mais simples à mais avançada, você vai ver as polias que são oval. Ali a gente chama de cans, polia de raio variável. Quem deu a ideia foi o Jones. O que ele pensou na época? Cara, se eu faço um movimento, por exemplo, no Rosca Scott, uma flexão de cotovelo, e eu puxo 100 quilos aqui, a tensão é a mesma aqui. Então o que eu vou fazer? Vou deixar essa polia oval para me aumentar a tensão na ação excêntrica. Criador da polia. Ele criou as máquinas Nautilus de polia excêntrica. E aí começou a primeira treta da musculação, porque o Joe Weider defendia o seguinte: você só tem hipertrofia com treino de alto volume, que era o treino que o Arnold fazia. Que era o pupilo do Joe Weider, era o Arnold. Você só vai crescer se você fizer muitas repetições, combinar exercícios bicep, tricep. Aí chegou o Arthur Jones assim, ó, tudo que esse cara tá falando é mentira. Eu tenho um livro, e ele criou o Heavy Dutch, que hoje o pessoal... O Mike Mentzer. Mike Mentzer, né? Que aí nunca foi Olímpio, infelizmente. Tem toda aquela treta. Toda aquela treta que dizem que ele tava com o físico melhor. Então, assim, tudo, o boom dos... Então, o que você faz hoje na academia, que você chama de bicep, tricep, hash pause, tudo que você faz na academia, surgiu nessa época. E outra questão, né? É meio contraditório o professor, o personal, que não gosta de fisiculturismo. Porque, como você falou... É história, cara. Tá tudo ligado. A musculação, se você parar para analisar, metade dos aparelhos e exercícios vieram de fisiculturistas. Não diria metade, não, diria mais. Então, muito tipo mais. Assim, se você pegar Rosca Scott, por que o nome é Scott? Porque Larry Scott, que foi o primeiro Mr. Olympia, gostava de fazer. Mas não foi ele que criou. Quem criou foi o Vince Gironda. Né? Então, tipo assim, tem várias máquinas, vários exercícios que foram criados a partir dos atletas, né? A partir dos treinadores de fisiculturistas. Então, muitas máquinas hoje que estão presentes na academia, métodos vieram do fisiculturismo, né? E a gente percebe, João, que é interessante, que se pergunta, cara, o que é ideal para hipertrofia? Se a gente fizer um resgate histórico, os caras treinavam de maneira totalmente diferente e tinham físicos espetaculares. Ou seja, desde o início da história, que a gente percebe que para hipertrofia tá meio dúbio ainda, se o alto volume, se a alta intensidade. A gente tem alguns trabalhos que estão apontando, né, um direcionamento para o volume, que seria a carga total de trabalho. Mas se a gente pegar toda a história, cara, tem caras que cresceram levantando cargas altíssimas. Tem atletas que cresceram treinando com menos carga, mas com volume de treinamento absurdo. Eu vejo que assim, de todas as formas vai funcionar se você treinar de certo ponto, certo? Só que, por exemplo, que eu tenho observado em mim, eu acho que é muito individualidade também. Eu sou um atleta que eu não consigo treinar muito tempo com muita carga. Eu vou e treino, mas eu me arrebento. Aí não adianta nada também eu colocar muito peso, né? Treinar um dia e ter que passar uma semana sem conseguir treinar direito. Então eu vejo mais como uma individualidade. Vem, por exemplo, o José William, que é uma aberração. Treina o tempo inteiro com carga altíssima, e não sente dor, não sente nada, vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta diz que não precisa fazer nada, tá de boa. Então é muito individual, eu vejo assim uma individualidade, né? Só que é até um ponto que eu queria te perguntar, que a gente discute muito. Intensidade é carga, né? Muita gente diz, mas intensidade e carga é uma variável lá do treinamento. Existem várias variáveis, né? E eu vejo muito hoje, na academia mesmo, em atletas, colocando muita carga, fazendo um movimento feio, movimento que sem amplitude. Então, será que compensa colocar tanta carga e não fazer um movimento bem feito? Tá roubando muito desde o começo, né? Eu percebo que a confusão começa porque, primeiro, na educação física os termos não são muito claros. Já começa daí. Vou te dar um exemplo. A gente aprende lá na graduação de educação física o princípio da sobrecarga. Geralmente, qual é a imagem que o professor coloca? É do Milo levantando um bezerro nas costas, o bezerro vai ganhando peso até virar um touro. Aí, como é que é o nome do princípio? Princípio da sobrecarga. Aí tu vai no dicionário, lá no Aurélio. O que significa sobrecarga? Tudo que excede a carga normal. Ou seja, ninguém levanta sobrecarga. Já começa errado pelo nome. O super-homem levanta sobrecarga, porque ele é super-homem. Não existe princípio da sobrecarga. O termo é progressão de carga, ou carga progressiva. Então, muita coisa que a gente fala na musculação, a gente usa o termo errado. Por exemplo, método. Se tu for num livro de treinamento esportivo, método é como tu faz. Só tem dois métodos. Ou tu faz ele contínuo ou faz intervalado. Ponto. Como que tu varia o método intervalado aqui é drop set? Então, o drop set não é método, é meio. Hash pause não é método, é meio. Tecnicamente, método é como você faz. Como é que você faz? CrossFit. O cara faz lá uma sessão e para. Musculação, tu faz uma sessão e para. Isso é meio de treinamento. Então, conceitualmente, as pessoas confundem muita coisa. E aí, respondendo a tua pergunta, progressão de carga
carga de treinamento é o todo. É o produto do volume pela intensidade. A intensidade é expressa pelo percentual de um RM, que aí é outro termo que é errado. O que é um RM para as pessoas que não são da educação Repetição física? máxima. É um teste que você faz, você bota lá o máximo de peso, você tem que levantar o máximo e fazer só uma vez. Por que o nome está errado? Porque Repete. Porque como é que você É faz? movimento máximo. O teste é repetição máxima. Você não repete o primeiro, você faz um movimento, e a partir do segundo movimento é que eu posso chamar de repetição. Ou seja, o termo correto é ação voluntária máxima. Já começa errado pelo nome. Aí quando a gente pega e diz assim, olha, cara, como é que eu faço para aumentar a intensidade do exercício? Eu tenho que colocar a massa, popularmente que a gente chama de peso. Eu tenho que botar a anilha. Né? Peso. Quando a gente se leva para a física, a educação física tem muitas dessas relações. Massa é a quantidade de matéria presente no objeto. Por exemplo, a massa desse energético aqui, ela vai ser igual aqui, vai ser igual na Lua, vai ser igual debaixo da água. O peso vai mudar. Depende da gravidade. Depende da gravidade do local. Então, quando o cara diz assim, ó, eu vou botar peso, tecnicamente está errado. O termo correto é massa. Só que a gente não vai entrar no mérito da questão, que é mais fácil. É mais fácil falar peso. Da nomenclatura, né? É nomenclatura. Vou te dar um exemplo. Como as pessoas confundem as coisas. Se você chegar para qualquer profissional de educação física e dizer assim, João Pedro, cara, eu vou te prescrever um treino e tu vai fazer, sei lá, 10 séries de agachamento e tu, em vez de tu descansar 120 segundos, tu vai descansar 30 segundos. Se tu perguntar para a maioria dos profissionais, a intensidade, ela aumentou ou ela caiu? Se o teu aluno descansar menos, a intensidade, ela cai ou aumenta? Se a gente for pensar conceitualmente, se a intensidade é expressa o percentual de massa ou de peso que tu levanta, se tu descansa menos, tu vai conseguir fazer menos repetições. Ou seja, quando eu descanso o intervalo entre a série, a intensidade cai, ela não sobe. O que aumenta? A percepção do aluno naquele exercício. Sensação de esforço. O cara sai mais cansado e treina menos intenso. E aí que o pessoal defende. Olha, tem até um vídeo da internet interessante que o cara posta lá e aí ele... a galera que bota muito, defende, né, progressão de cargas, que só progressão de carga funciona. O cara faz um exercício, aí o cara fica dormindo no supino lá, esperando dar 10 minutos de intervalo para voltar para fazer a outra. Se a gente parar pra pensar, os caras que defendem isso, eles estão corretos. Só que eu vou concordar contigo. Eu tenho várias maneiras de progredir a carga. Por exemplo, eu tenho 3 maneiras muito simples. Como que eu posso progredir carga? Aumentando o número de repetições, aumentando o peso, a massa do exercício, aumentando a quantidade de séries. Se tivesse a calculadora aqui, a gente fazia um cálculo simples. Eu tenho, o que é carga? É o trabalho total do volume pela intensidade. Ou seja, o trabalho vai aumentando ao longo do tempo. Celular, calculador. Então, realmente, se eu tiver um atleta que ele não progride carga, ele não tem resultado. Só que o pessoal confunde. Carga não é sinônimo de peso. E aí, como tu falou, por exemplo, eu treinei pesado e intenso por muitos anos. Hoje eu não consigo treinar mais assim. Eu tenho uma lesão total de peitoral. Rompi meu peitoral na bio. A bio treina. Então, se tu lembra do tempo. Sim, sim. Então, hoje eu sinto muito desconforto. Eu era atleta basista. Então, eu sou do tempo do Costa, que o Costa organizava o campeonato de supino. Competia com Hércules, com toda essa galera. Hoje eu não treino com essa característica. E mesmo assim, eu não deixei de ter hipertrofia por isso. Então, eu percebo que a galera confunde termo. Se você entende o termo, você vai entender a aplicabilidade do método ou do meio. E aí é o que tu falou. Se eu tenho uma pessoa na minha frente, eu vou perceber, cara, como é que esse cara responde? Ele responde melhor com muitas cargas, com poucas cargas. O que eu percebo, João Pedro? Na lata. Não existe uma simbiose do que o cara come com o que ele faz. Às vezes tu passa uma dieta hipocalórica pro cara, o treinador soca peso pro cara fazer. Como que o cara vai treinar se o cara quer emagrecer e tu colocou o cara em déficit? Isso é uma premissa básica. Então assim, se o cara não entende a base, cara, do negócio, vai sair muita coisa errada. Então muitas vezes a galera pensa assim, né? Ah, tem treino para emagrecer, como que é o treino para hipertrofia, treino para emagrecimento, né? Tipo, tem que treinar para hipertrofia, mas o que vai mudar justamente é a questão da dieta no momento. E aí você vai ter que adequar as cargas para dieta, né? Cara, eu falei uma coisa, eu fui pro congresso uma vez, me fiz uma palestra e eu saí, a galera não me vai hoje por educação, que era um congresso da educação física que tinha alguns nutricionistas. E assim, as pessoas não entendem o real conceito. E eu falei uma coisa que o pessoal ficou, eu percebi que o pessoal ficou assustado assim com o que eu falei. Eu disse, olha, a variável para alguém emagrecer não é exercício, é dieta. Ponto, é dieta. Se alguém quer emagrecer, é dieta. Se você me falar todos os benefícios aí que o exercício promove no emagrecimento, a gente vai conseguir no máximo aumentar 300 calorias. Se você me disser assim, olha, se você quer ter saúde, faça exercício. O exercício sozinho consegue melhorar a tua saúde em todos os parâmetros. Se você quer emagrecer, você tem que fazer dieta. Por que você tem que fazer dieta? Porque se eu contabilizar tudo, o gasto calórico da musculação, eu já ouvi o cara dizer assim, olha, cara, eu vou fazer um treino pesado e quando terminar eu vou comer um abacaxi na Raul Lopes. Eu disse, amigo, você não gasta nem um quarto de glicogênio.
Se você pegar os trabalhos, você gasta 20 gramas de glicose no treino de musculação. Aquela pessoa que acha que fazendo aeróbico vai emagrecer. E o aeróbico não garante emagrecimento. Você vai queimar ali calorias, mas de que adianta se você repor tudo que queimou e mais um pouco? Aí uma justificativa que o pessoal fala, ó, é porque você faz musculação, sua taxa metabólica basal aumenta. Aí, primeira coisa, o pessoal confunde massa magra com massa muscular. Aí o cara vai lá no Instagram e posta, aumentei 5 kg de músculo mesmo. Eu mesmo nem se fosse super-homem você conseguia fazer isso. Você aumentou 5 kg de massa magra, não de massa muscular. Massa magra está incluído músculo, Glicogênio, colágeno, tudo, gordura intramiofibrilar e um pouquinho de musculatura. Quando a gente pega os trabalhos na literatura, eles colocam que quando eu falo de músculo, eu tenho de síntese. Eu tenho de 5 gramas a 20 gramas que eu consigo sintetizar por dia. Depois que eu tiro síntese e a degradação, que a gente chama de turnover. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma maquinaria ribossômica que constrói músculo. Aqui eu tenho uma maquinaria que degrada, via fogo, subquitina. Essa galera constrói, essa destrói. O que sobra dessa diferença, eu tenho 5 gramas e 20 gramas. Quanto mais treinado é o cara, mais próximo de 5 gramas ele tá. Quanto mais destreinado é o cara, mais próximo de 20. Se eu somar isso dentro de um ano, tu consegue ganhar 1 kg, 2 kg. Se eu levar isso pro bodybuilder, pega quando que o cara consegue atingir o auge de muscularidade. Depois dos 35 anos de idade. Se tu pegar um Olímpio em toda a história, o Firrit é uma aberração. Ele é um dos poucos atletas que conseguiu chegar num ápice de muscularidade. E aqui eu não tô falando de hormônio, tô falando de treinamento. Aqueles caras chegou lá pelo treino, não é pela droga. Então as pessoas pensam, são muito iludidas. Se eu pegar essa informação e eu levar pra prática, olha, 1 kg de massa de músculo. 1 kg de músculo, a pessoa vai gastar 13 calorias. Então vamos pegar um exemplo, que a pessoa é um mutante, ela ganhou 5 kg de músculo em um ano, ela vai gastar 60 calorias a mais. Se ela chupar 2 Ralph, fodeu 5 kg de músculo. Aí eu falo isso e o pessoal não entende. Os caras, variar pra alguém emagrecer é dieta, não é treino. O treino ele é coadjuvante. Quem tá ali treinando sem ter um ajuste alimentar e achar que vai evoluir muito. Tá pela saúde, né? Pode evoluir no começo, porque qualquer estímulo diferente pro corpo, ele vai responder. Mas uma hora vai parar que não vai para lugar nenhum. Ninguém tá tentando há muito tempo, porque, meu amigo, para eu aumentar é difícil. Né? Com dieta alinhada, fazendo tudo direitinho, e é difícil, imagina pra quem não faz. Por isso que eu sou apaixonado, cara, por essa área. Eu sempre gostei de estudar duas coisas, ou a pessoa doente, ou o atleta de fisiculturismo. Porque trabalhar com um cara ali que tá no meio, não é desmerecendo, mas o cara, imagina, tu é nutricionista, tu sabe disso. Às vezes o cara senta na tua frente, ele começa a te falar teu dia, tu dá vontade de chorar. O cara amanhece o dia comendo bomba com Coca-Cola. Às vezes tu nem coloca nada, tu só reorganiza a dieta do cara, ele já vem te achando a melhor pessoa do mundo. Sim. E tu na tua cabeça, tu sabe que tu não fez nada, tu tinha 1 zilhão de estratégia para fazer. Mas por quê? Aquele cara era tão ruim do ponto de vista nutricional, que isso aqui que tu fez, tu já foi uma diferença muito grande na vida do cara. Faz isso com um fisiculturista. O cara já tomou tudo que o cara tomou, já treinou tudo que tinha pra treinar, já fez todo tipo de dieta. Se tu mudar isso aqui no cara, é o que eu falo pros atletas. Esse cara, o cara às vezes vem pra mim triste no final da competição. Eu disse, cara, pega uma foto tua no campeonato passado. Se tu tiver piorado, realmente tu tem que ficar triste. Tu vai dormir triste. Mas se tu olhar uma foto pro campeonato passado e pra agora, dorme feliz. Porque se tu mudou, lembra, tu tá no topo da pirâmide. Então pequenas mudanças para um fisiculturista já é muita coisa. E é uma coisa que eu defendo muito. Fisiculturismo não se resume a hormônio. E é por isso que eu escrevi um livro para essa temática. Porque as minhas experiências com fisiculturismo na graduação foi professor falando mal. Se resumisse a hormônio, hoje todo mundo na academia praticamente era fisiculturista. Porque se a gente pegar os usuários recreativos de hormônio, né, hoje tem uma galera que usa doses superiores a fisiculturista. Galerinha nova, né? E eu falo isso porque, tipo assim, a galera vê o cara com mais músculo e diz assim, esse cara deve tomar muito. Tá tomando alguma coisa. Porque quem não tem tanto músculo, que usa muito, não responde, passa a achar isso. E não é o grande diferencial. Eu já peguei paciente que às vezes chega no consultório tomando mais de 2 gramas de hormônio. Eu disse, irmão, nem atleta de fisiculturismo, nem eu nunca usei isso, cara. E não aparenta, né? Não tem jeito que aparenta. Não parece. Aí o cara já começa a achar, então as coisas não prestam. Então é só óleo. Às vezes não. Às vezes tem as coisas, mas tu não tá fazendo o básico. Às vezes também não tem, né? Às vezes também não tem. Mas na maioria grande, na maior parte do tempo, a questão é que o cara não tá fazendo realmente o processo necessário para isso. Ainda não aprendeu, não criou base. No treinamento, João, a gente tem uma lei que chama assim, quanto mais treinado, menos treinável. Ou seja, quanto mais treinado tu é, menos treinável tu se torna. Então assim, por exemplo, se a gente for tocar no aeróbico de jejum, por que não é que eu defenda essa estratégia para o bodybuilder, mas eu consigo associar algumas coisas
que para o fisiculturista talvez faça sentido, que para o indivíduo comum talvez não faça. Vou te dar um exemplo. Começa errado pelo termo, que a pessoa não está em jejum, ela está em estado não alimentado. Porque quando você dorme, a pessoa diz assim, olha, quando eu vou fazer o cardio em jejum, o meu glicogênio está mais baixo. Eu pergunto, qual glicogênio você está falando? Porque se você ficou sem comer e você não assaltou a geladeira à noite, o glicogênio que reduziu foi o do fígado, não foi o do músculo. Mas por quê, professor? Porque o músculo não tem a enzima que converte glicose em fosfato em glicose em fosfato. Quem faz isso é o fígado. É como se, de uma maneira simples, o fígado é socialista e o músculo é capitalista. O glicogênio que o fígado produz é para todos os órgãos e tecidos. O glicogênio que o músculo produz não é para todos os órgãos, é só para ele. Ele é egoísta. Então, quando... é a gliconeogênese, né? Que o cara não estiver usando. Ainda tem gliconeogênese, né? Também. Que é esse processo. A gliconeogênese são vários hormônios. Tem uma lei que diz assim, juntos venceremos, divididos perderemos. Quem são juntos? Todos os hormônios que aumentam a glicemia. Eu brinco, o que é GH de pobre? É jejum. Você ficar sem comer, o GH explode na circulação, que não tem nada a ver com hipertrofia. Por que o GH aumenta? Porque ele é lipolítico. O cortisol é lipolítico, as catecolaminas são lipolíticos, o glucagon é lipolítico. Então, quando você acorda que você vai fazer o cardio, o glicogênio que está baixo é o hepático, não é o muscular. Outro problema, quando você faz exercício, você até aumenta a oxidação de gordura, mas de onde que vem essa gordura? Eu já ouvi gente dizer assim, olha, quando você faz cardio em jejum, você tira a gordura da barriga. Mentira! A gordura que é oxidada durante o cardio em jejum é a gordura do triglicerídeo intramuscular. Tem nada a ver com gordura da barriga. O músculo pensa o seguinte, de onde que eu posso tirar a fonte de substrato mais rápido? De onde tem mais fácil. De onde tem mais próximo, que nesse caso é da musculatura esquelética. Então, eu não oxido mais gordura por estar em jejum, e se eu oxidar, essa diferença é de 2 a 3 gramas. Segundo ponto, meu glicogênio muscular não está baixo. Isso justifica muitos idosos irem para a academia de manhã, treinarem e não necessariamente terem hipoglicemia, porque eles já estão certo adaptados. Outro ponto importante, por que eu defendo que para o bodybuilder talvez faça sentido? A gente tem alguns trabalhos na literatura que eles mostram que quando o indivíduo ele é treinado, tem uma estratégia que o pessoal faz na maratona que é treinando em baixo e competindo em alto. O que significa? Tu coloca um cara para treinar em déficit calórico e ele vai treinar em superávit. Então, tu reduz o carboidrato e a gordura do cara, deixa a proteína normal, para ele treinar. O que você está fazendo? É como se estivesse esticando o estilingue. Todas as enzimas que trabalham na produção de energia, citrato-sintase, beta-hidroxil-coadresidrogenase, toda a cadeia mitocondrial está a 300 por hora. Quando tu joga o carboidrato para esse cara, é como se fosse um foguete. Ou seja, ele treina em baixo e compete em alto. Quando a gente pega com os trabalhos no fisiculturismo, não necessariamente com o fisiculturista, mas com indivíduos altamente treinados, a ação dessas enzimas aumenta muito. Então, eu gosto de resumir o cardio em jejum para o bodybuilder, do ponto de vista da fisiologia, do seguinte motivo. Seria uma espécie de musculação para as mitocôndrias, que é onde existe a oxidação de gordura. Mas qual é a variável principal para o bodybuilder? Uma coisa chamada adesão. No meu ver, não tem outra coisa. Por que o bodybuilder faz o cardio em jejum? Porque aquilo na cabeça dele leva ele para a rotina. Ele consegue fazer mais tempo de dieta, ele consegue treinar, ele consegue melhorar a composição corporal. Não porque ia ter nada misterioso, nada fisiológico no cardio, mas porque isso gera adesão. O bodybuilder é feito de rotina. É um horário mais confortável para fazer um aeróbico. Perfeito. Né? Então assim, se o cara quer fazer o cardio em estado não alimentado em jejum, faça. Fisiologicamente não vai mudar muita coisa. Cômodo, né? Tipo, tu vai acordar de manhã cedo, só tem aquilo ali para fazer logo, vai, pronto, já faz tuas outras coisas do dia. Daqui que tu se alimente, que tu espere que tá ali a comida na barriga, né? Digerir. Que talvez uma pessoa destreinada não vai ter essa rotina. Vai ser muito mais sacrificante do que prazeroso. E aí é onde o profissional tem que entrar. Diz, olha, cara, para um fisiculturista talvez faça sentido. Porque ele tá tentando melhorar os 0,01%. Você está tentando melhorar os 99%. Então, quanto menos agressivo for a minha intervenção no teu dia, mais fácil vai ser a tua adesão. Por exemplo, às vezes tem pessoas que chegam... A maioria. Hoje, se tu for botar uma pessoa comum para fazer aeróbica, ela já vai morrendo. Ah, Maria, isso é muito ruim, não sei o que e tal. Então, no primeiro mês, quando o paciente chega para mim que ele não tem hábito de fazer aeróbico, ele não segue ainda uma dieta a risco, o que eu peço para ele? Faça pelo menos de 25 a 30 minutos por dia. Só um pouquinho todo dia. Eu não quero nem que você corra, só quero que você caminhe. Só para ele criar o hábito. Né? Em algum horário, no horário que for mais confortável para ele. Uma coisa que eu defendo, João Pedro, e aí eu vou concordar contigo, que trazendo para o bodybuilder, a intensidade que é feita no fisiculturismo ela é muito baixa. Sim. E é uma coisa que eu falo muito. Você fazer aquela caminhadinha que você faz na Raul Lopes ali com o cachorro, você vai pela rotina. Porque na tua cabeça,
você vai entrar no ritmo. Mas um cardio, para te trazer efeito protetivo, você tem que estar no mínimo ali com o que a gente chama de desconforto respiratório. É o que, na musculação. Os BPM, né? Os batimentos ali. Tem que estar aumentado. Na musculação, a gente usa um teste que é mais ou menos assim. Às vezes eu faço um teste com um aluno sem ele saber. A gente chama de talk test. Talk test é um ponto a partir do qual o indivíduo está produzindo tanto ácido na musculatura que ele não consegue mais compensar com os tampões que a gente tem no próprio músculo, que ele usa o sistema de respiração. Ou seja, é o ponto a partir do qual a pessoa não consegue mais conversar e falar. É mais ou menos, tu vai estar 6.7, 6.8 da esteira. A pessoa começa a falar contigo, ela começa a ter pausas. O que ela está te dizendo? Está tendo tanto ácido produzido na musculatura esquelética que o bicarbonato, toda a musculatura, toda a estrutura tamponante já está pedindo ajuda ao centro de controle respiratório. O que você faz? Ou seja, por que você aumenta a ventilação? Não é para você aumentar o oxigênio, é para você jogar CO2 fora. Em outras palavras, o pau está quebrando na musculatura e o organismo está compensando, aumentando a frequência respiratória. Então, o cardio para o indivíduo fazer em jejum, para o bodybuilder, de uma forma bem empírica, seria que você tivesse um leve desconforto respiratório. Não aquele cardio que o cara faz, olha, eu tô aqui no cardio de jejum, vou fazer aqui e vai começar. O Jonato, ele fala muito sobre isso, né? Que o Jonato, ele diz que a galera usa muito aquela desculpa, eu sou pesado, eu não consigo correr porque eu vou sentir dores articulares e tudo, né? Mas tem outras formas de aumentar a intensidade de um aeróbico. Eu, por exemplo, quando eu quero fazer um aeróbico mais intenso, como eu sinto desconforto correndo, eu faço escada. E a escada eu consigo elevar os batimentos mais fácil sem precisar estar Sim. impactando muito no joelho. O recrutamento muscular é muito maior na escada, né? Ou seja, a dificuldade que tu impõe para a musculatura esquelética é muito mais difícil na escada do que fazendo uma caminhada. E qual que é um objetivo que eu acho interessante, João, também? E por que eu vejo que não tem muita... Se a gente for pegar, vamos ser bem sinceros, a quantidade de hormônio que a galera usa, pela quantidade de intercorrência que a gente tem de morte no fisiculturismo, é baixo. Sim. Porque pela quantidade de hormônio, pela quantidade de pessoas que usam, era para muito mais gente estar morrendo. Ou seja, se realmente fosse tão agressivo, tão perigoso como as pessoas, como alguns médicos pregam. De esteroides, né? Esteroides. Por que eu defendo a inclusão desse cardio? É uma maneira protetiva de melhorar a saúde cardiovascular do atleta. E aí, se eu trouxer a conversa para o fisiculturismo, às vezes o que eu percebo, cara? Quanto mais pesado é o cara, se eu estou no microfone, chamar duplo bíceps, expansão de dorsais, peitoral de perfil, quando chega lá no tríceps, o cara não consegue mais segurar. O que ele está me dizendo em outras palavras? Ele não tem uma saúde cardiovascular boa. E aí é o que eu defendo. O azarado é o atleta que pega o número mais baixo. Porque eu digo assim, atleta número 10 fica no palco para sua rotina, para sua apresentação individual. Ou seja, às vezes eu troquei o cara 4, 5 vezes de lugar e o coitado ainda vai ficar para fazer sua rotina de pulso. Tá muito cansado. Tá muito cansado. E aí nesse caso, é uma coisa que eu falo, eu não sei de onde que o pessoal tirou a palavra condicionamento, que é sinônimo de definição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente for pegar, o que é condicionamento? Condicionamento vem dos componentes da aptidão física. Existem componentes relacionados à saúde e componentes relacionados à habilidade. Então, componentes relacionados à saúde é o quê? Composição corporal, que engloba o fisiculturismo, saúde cardiovascular, força e flexibilidade. Por que um atleta tem que ter flexibilidade? Porque senão ele não consegue realizar os movimentos com elegância, senão ele não consegue encaixar o movimento. E até mesmo no treino, né? Se você não tiver mobilidade, flexibilidade, você não vai conseguir recrutar da melhor forma o músculo durante o movimento, né? Por que ele tem que ter força? Porque as apresentações são realizadas através de contrações isométricas. Então, se o cara não tem força para sustentar a pose, já era. Por que ele tem que ter um bom condicionamento cardiovascular? Porque entre uma pose e outra, ele precisa se recuperar com muita eficiência para já encaixar outra pose com força e flexibilidade. E por que ele tem composição corporal? Porque é o que a categoria pede. Então, quando alguém me diz que o meu atleta está condicionado, amigo, se você estiver falando de saúde cardiovascular, composição corporal, força e flexibilidade, eu bato palma para você. Agora, você vai chegar para mim com a conversa, olha, meu atleta estava mais condicionado porque estava com a cintura mais fina. Sabe, cara? Por favor. Não dá nem para a gente começar a conversar. Ou seja, a gente percebe que no bodybuilder as pessoas têm alguns termos que eles usam que não é o que reflete na prática. Eu ouço muito o cara falar assim, como que meu atleta perde? Meu atleta tem a cintura mais fina. Aí dá vontade de dizer assim, aonde que tá dizendo que o campeonato é de quem tem a cintura fina? Às vezes o cara fica atrás da bancada de árbitro, aí a categoria é o wellness. Aí o treinador fica dizendo assim, expande a dorsal. Dá vontade de dizer assim, cara, cala a boca que tu tá prejudicando a menina. Porque eu paro e penso, que é a categoria wellness? É uma menina que é desproporcional. Em que sentido? Um tronquinho. É uma biquíni sedã. Ela é estreitinha em cima e volumosa embaixo. Aí o que o cara pede pra ela fazer? Expande a dorsal. Tu tá pedindo pra menina sair do padrão da categoria. E tu é o treinador dela.
eu fico com vontade de dizer, cara, cala a boca, tu tá prejudicando o atleta. E eu não posso fazer isso. Então, quando tu começa a discutir com as pessoas que preparam atletas, eles não. O que eu acho difícil, cara, hoje? É pegar conhecimento de nutrição, de treinamento e encaixar com a categoria. Isso é o mais difícil. Porque quando tu pega um cara muito bom com a categoria, ele não é muito bom na nutrição. Quando o cara é muito bom na nutrição, ele não entende de treinamento. Quando o cara é bom de treinamento, ele não é bom de categoria e não é bom de nutrição. Sim. E é por isso que eu defendo essa ideia. Quando tu pega os melhores treinadores do mundo, por que eles são bons nos 3 pilares? Porque eles reduzem uma variável, eles reduzem a categoria. O cara entende de treinamento, o cara entende de hormônio, só que o cara é altamente especialista Em uma categoria. em uma categoria. É que nem quando eu era treinador, eu gostava de treinar o pessoal da Men's Physique. Chegasse um bodybuilder, moço, treino não. Vai pra aquele cara bem ali, ó. O Elvis, aí que ficou ruim mesmo, mulher. Vá pra outro canto, entendeu? Se a gente pensar nas categorias, a gente vai ter que são formas corporais. Então imagine o seguinte, imagina que falta luz aqui no estúdio e a luz volta sombreada, fica uma luz aqui em fundo, eu só consigo ver a sombra de vocês. Aquilo é a silhueta. Sim. É o formato que eu tenho do corpo de vocês num plano escuro, num plano 2D, num plano bidimensional. Então se a gente for pensar nas categorias, por exemplo, e aí é uma coisa que me irrita às vezes, quando eu ouço a pessoa falar assim, olha, se você chegar, por exemplo, se tu chegar pra minha mãe, que não tem nada a ver com a área, tu pergunta pra ela, quais são os pilares do fisiculturismo? Talvez ela te diga. Definição, volume, simetria e proporção. Porque isso virou senso comum. E eu digo, não é isso. Porque se alguém me perguntar quais são os pilares do fisiculturismo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é que categoria tu tá falando? O meu sonho é que um dia as pessoas cheguem pra mim e perguntem assim, do mesmo jeito que a pessoa chega pra Massinha, que é fera no atletismo. Olha, o atleta de atletismo, beleza, que categoria ele compete? É no salto com altura? É nos 100 metros? Ah, eu tenho o meu amigo, ele é da natação. Tá, mas qual modalidade que ele compete? É o 50 borboleta? É o crawl? É o costa? No fisiculturismo ninguém faz isso. A pessoa defende que é definição, volume, simetria e proporção. Tem categorias que se o atleta subir grande demais, ele não vai ganhar. Tem categorias que se a menina for proporcional, ela não ganha. Tem categorias que a menina precisa ser desproporcional. Vou te dar um exemplo. Body fitness, se a gente for trazer para treinamento, como que é a coxa da body? É uma coxa que próximo do quadril é assim e vai fazendo isso, ó. Que categoria feminina tem essa coxa? Isso na FBB tem figure? Tem. Não, tem. Figure seria a body. Ah, sim, é. Que foi o que eu associei. Em cima. Pensa só no volume. Aham. Que categoria, na IFBB, a coxa da body é assim. Próximo do quadril é assim e ela vai afinando. Vai fazendo uma pirâmide. Que categoria é assim, só que com volume menor? Ah, pequeno. A biquíni. Aí eu vou para o wellness. Se tu observar a coxa da wellness, como que ela é? O que é em cima, geralmente é embaixo, é uma coxa mais reta. Quem que tem esse formato? Um bodybuilder. Já é como se fosse uma woman's. Já é uma woman's. Qual a diferença da woman's? Que tem mais corte, que tem separação. Ou seja, quando a gente começa a olhar as categorias, a gente percebe que nada é aleatório. Então, por que eu defendo hoje que o cara tem que ser altamente especializado nas categorias? Porque o treinamento muda. E às vezes eu vejo um cara que leva um men's, um bodybuilder, um games classic, um class physique, uma biquíni e uma wellness. Aí tu vai ver o treino dos caras, é tudo igual. Tudo igual. Esse amigo, claro que vai dar certo. É óbvio que vai dar certo. Talvez teu atleta suba na categoria sem ninguém. Já é um top 1. Sim. E as pessoas não vê com quem tu compete, só vê o troféu. Isso acontece demais aqui. E assim, por exemplo, biquíni, né? A gente pega no biquíni. Se tu for pegar hoje o treinamento de biquínis profissionais, de atletas promissores, é muito glúteo superior e você não vê elas dando esse foco intenso em quadríceps, né? Porque a categoria não pede aquele quadríceps volumoso. É justamente formar o que seria a gota ali do glúteo e ter uma desproporção com uma coisa mais harmônica em cima, né? Ter um ombro um pouco mais saltado. É uma coisa mais... Eu não gosto da palavra slim, é uma coisa mais compacta. Então, por exemplo, tu pega o superior da biquíni da wellness, eu não gosto de falar que é parecido, mas é mais próximo. A diferença é que a biquíni eu consigo ver uma qualidade de separação maior. Talvez ela tenha um pouco mais, eu não digo de profundidade, porque profundidade é densidade com volume, mas eu consigo identificar a musculatura com mais facilidade. Eu consigo ver, por exemplo, as 3 porções do deltoide, eu já consigo ver um latíssimo do dorso, o que na wellness não é interessante que eu veja. E às vezes o que eu percebo na menina? Às vezes o trapézio da menina tá tão grande,
por conta de recurso ergogênico, ou às vezes até por conta de treinamento. A cintura da menina tá tão larga, sei lá, ela tá fazendo um terra muito pesado, um stiff que em vez dela botar força no calcanhar, ela tá botando força na barra, que na hora que ela fica de costa pra mim, o físico dela grita isso. Quando eu bato o olho no wellness, que a menina tem um quadríceps gigante, e eu digo assim, meninas de costas, 2 passos para o fundo do palco. A menina parece que nunca fez uma flexora na vida. Ela tá gritando pra mim o quê? O treino dela sempre começa com agachamento. Porque foi difundido que o agachamento é o melhor exercício do mundo. O agachamento não é completo nem pro próprio quadríceps. Se a gente for parar pra pensar. A cadeira extensora é muito mais completa para pegar os vastos laterais do que o próprio agachamento. Então, por exemplo, se a gente fosse analisar, bater o olho, botar a foto do atleta aqui, a gente poderia montar um treinamento, não pensando em avaliação física, funcional, pensando no shape da atleta. Eu montaria um treinamento para ela baseado no físico dela. Pensando na categoria, que é isso que eu quero que os treinadores pensem. E aqui, tu tocou num ponto que é até uma dúvida de muita gente. Qual a tua visão sobre agachamento, terra, remada curvada? O Men's Physique, ele é o cara da iniciação. E as pessoas confundem. O que é o atleta de iniciação? É um atleta que tem um peitoral dividido, mas não é um peito que salta. É um atleta que tem um mais batido. Isso. Qual a diferença do muscular? O Men's Physique, ele não pode me chamar a atenção às periferias. Eu não posso ter aquele ombro saltando, eu não posso ter aquele tríceps que faz aquela volta. Isso é característica de muscular. Arredondamento. E é algo que confunde muito, porque os caras se baseiam na NPC para ir competir na FBB, e não pode ser assim. Cara, se você fosse lá na NPC, show de bola. Na FB é diferente. E vice-versa. Então, assim, só para responder a tua pergunta, eu acredito que tem alguns exercícios, por mais que a literatura não mostre isso, mas eu te falo pela prática, que talvez eu, como treinador, eu não colocaria. Por exemplo, alguns músculos mais internos, né, de musculaturas mais profundas, fazer trabalho de mobilidade, talvez ver se tem algum músculo inibido. Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito na prática é que as pessoas erram muito o carb up. Então, se eu tenho um carb up que eu errei, o que pode acontecer? A glicose é altamente osmótica, cara. Então, a entrada de glicose para os tecidos se dá através de sódio, de potássio. O cara usa, é uma coisa que a gente já tem dados na literatura, mas no meu estudo ficou muito claro isso. A ressíntese de carboidrato muscular, a formação de glicogênio, ela é um pouco mais demorada na musculatura do que no fígado. Então, a quantidade de enzimas que eu preciso para sintetizar glicogênio na musculatura, de uma forma bem simples, são 3. É o enzima de ramificação. Então, quando a gente começa a observar tudo que o cara faz, é tudo contraproducente para o físico do cara melhorar. Às vezes eu vejo o cara na pesagem, se ele, o campeonato fosse naquele dia, ele ganhava. Aí no outro dia ele só pior. E às vezes eu vejo o inverso, cara. É engraçado. Chegou um atleta no Maranhão, eu olhei pro cara, eu acho que ele... Eu pensei, na hora que ele entrou na sala, que ele tinha entrado na sala errada. É o cara que tava passando lá pelo local da competição. E ele entrou lá. Cara, eu olhava pro cara, eu disse, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Cara, o cara mirrado, com cara de doente, camisa folgada. Aí o cara foi se pesar, o físico ruim. Rapaz, quando eu vi esse cara no outro dia, eu disse, rapaz, não pode. Confere bem o documento desse cara pra ver se esse cara mesmo. Era a mesma pessoa. Eu fiquei impressionado, ou seja, como que poucos dias pro cara que acerta, que já vem fazendo isso antes, ele tá muito bom no palco. E é uma coisa que eu falo, às vezes o cara diz assim, eu tava melhor no outro dia da competição, porque deu tempo ao carb up. Eu falei, não, amigo, porque no seu carb up entrou sódio e entrou água. Então você melhora, não é porque você só carbou. Tenta carbar, tenta colocar carboidrato sem aumentar o sódio e sem aumentar a água, pra tu ver se tu fica melhor. Na segunda-feira, tu tá vascularizado, se o campeonato fosse naquele dia, tu ganhava. Só que o campeonato é no domingo, e eu não tenho nada a ver com isso. A minha função é te julgar no palco. E tem uns caras que perdem a mão, né? Que tipo, eu, por exemplo, eu não gosto de usar muito lixo em carb up. E eu não vejo essa necessidade de todo atleta ter que comer pizza, hambúrguer, não precisa. Às vezes o cara tá numa restrição de vários meses sem comer uma coisa desse tipo, sem pizza, sem hambúrguer, sem pão, aí vem e quer carbar com isso. Você não sabe como o seu organismo vai se comportar. Cara, eu brinco que na última, eu não chamo nem de finalização, eu chamo de ajuste final. Porque pra mim um atleta já tem que entrar nessa semana pronto. Então na última semana, que é a semana final de competição, eu brinco que o intestino do atleta é a mulher dele com TPM. Tu pode acertar tudo, ele não vai estar irritado. Porque é bem o que tu falou, o atleta vem numa restrição de carboidrato muito grande, uma restrição não só de carboidrato, mas de caloria muito grande, e de uma hora para outra começa a entrar pizza, começa a entrar Coca-Cola, começa a entrar uma porrada de coisas que o cara nunca fez. O que eu defendo? Faz o carb up com os alimentos que tu usou na preparação. Se tu vinha utilizando pão, não tem problema. Aí vai dizer, o pão vai engrossar a pele. Como tu vinha vindo, né? Tu vinha utilizando pão e tava seco,
Então isso não vai. Eu defendo uma coisa, João, que é assim, e aí vem a importância do bom nutricionista. Por que o atleta tem que ter uma boa síntese de glicogênio hepático? Porque, como eu falei, o fígado ele distribui glicose para todos os tecidos. E a frutose das frutas, ou seja, o carboidrato das frutas nesse sentido, recupera muito rápido o glicogênio do fígado. Então, talvez uma estratégia muito inteligente seria incluir fruta no carboidrato do atleta. Só que o atleta diz que não come fruta porque embaça. Isso é um mito muito grande. Como fruta no carboidrato. Isso é um mito muito grande. No carboidrato, até uma vantagem, porque, tipo assim, beleza, você não vai cortar água, mas você vai reduzir água, né? Então, a fruta também é uma forma de você obter água e não se sentir e não ficar com tanta sede, porque ela também tem um certo teor de água, né? E a absorção de carboidrato, né, glicose, frutose, tem vias diferentes. Então, se você combinar a fruta com outra forma de carboidrato, vai ter uma absorção melhor. Sim. Glicose, GLUT2, frutose entra no GLUT5. Até quando e aí é até interessante quando a pessoa ela entra em coma alcoólico, ela não recebe glicose, ela recebe soro glicosado. Porque uma das maneiras eficientes de jogar a glicose para dentro do músculo, primeiro no transporte gastrointestinal e depois na musculatura esquelética, é através de bomba de sódio. Sim. E aí é uma coisa, como é que você está tentando encher a musculatura e você não usa sódio? Ou você está com sódio zerado? E ainda mais você mete um slow carb, que é 700 mg de potássio. Potássio vai lá para cima, o sódio lá para baixo e o cara começa a ter cãibra. Eu não perdi porque a arbitragem não me viu. Não, amigo, você tá com físico ruim mesmo. E qual que é o problema, às vezes, João, que eu percebo? Que o atleta tem que se conhecer. O que eu acho muito ruim? Quando o atleta tá com um braço muito... Vou te dar um exemplo. O atleta tá com um braço muito bom e a perna muito ruim. É quando eu tenho que esquartejar o atleta. É melhor que você esteja com um condicionamento geral muito uniforme do que com partes do corpo muito boa e partes muito ruins. Rapaz, isso eu lembro da caixinha de perguntas que fizeram aqui pra gente aqui. E eu já queria entrar já nessa parte da caixinha de perguntas. Será que a gente pode? Souber responder. Se deixar o homem conversa aqui a noite Eu toda. queria só fazer uma pergunta. Vai lá. Para finalizar aqui, essa questão de treinamento. Por exemplo, você falou no começo que o atleta, quanto mais treinado é, menos treinado ele se torna. E o que a gente vê hoje, tem muita galera emocionada que começa a treinar e quer fazer o treino do Arnold, do Coleman, fazer o treino assim, pelo menos na divisão em metros, né? Porque sim. carga nunca vão conseguir. Mas eu vejo como uma queima de cartucho. Tá? Assim como as estratégias de dieta, recursos ergogênicos, o treinamento, me corrija se eu estiver errado, eu também vejo como uma queima de cartucho. O cara é iniciante e já quer usar vários métodos. Então ele poderia se explorar treinando o básico, evoluir bem no básico e depois ele usa um método para ir além. Se ele já começa com esse método, né, sem ter explorado o básico, eu vejo como uma queima de cartucho. Como que tu vê nesse sentido? Faz sentido o que eu tô falando ou não? Eu não preciso nem falar, né? É bem isso que tu falou. Eu vou te falar uma visão de profissional de educação física. A gente aprende isso na graduação, a gente chama isso de periodização. Quando a gente periodiza o treinamento do atleta, a gente tem algumas fases, por exemplo, ou do atleta ou do indivíduo de academia. Ajuste anatômico, treinamento de força e período de conversão. Então, o ajuste anatômico para que serve? O músculo ele responde muito rápido, ele é muito plástico, ou seja, ele é muito sensível a estímulos mecânicos. O tendão não é, o ligamento não é. Estruturas que são menos vascularizadas. A gente vê isso no futebol. Se o cara tem uma lesão muscular, ele se recupera muito rápido. Tem uma lesão tendínea, não recupera rápido. Então, por que você tem um ajuste anatômico para você ajustar a tua estrutura a receber cargas mais altas? Porque a velocidade de recinto é diferente. Se o cara coloca o esteroide nessa brincadeira, o cara fica com uma carroceria de um S10 com uma suspensão de um Gol. Mais ou menos assim. O músculo fica muito forte e o tendão não acompanha. Depois eu tenho um treinamento de força, que eu começo a aumentar as cargas justamente para ter ajustes neurais. Então, o ajuste ele é neuromuscular. Então, a pessoa fala, olha, existe a memória muscular. Não, o músculo não tem memória. Quem tem memória é o sistema nervoso central. Ou seja, o estímulo ele é neuromuscular. Nessa segunda fase, que aqui vai, a primeira fase, ajuste anatômico, vai de um mês a 3, dependendo da pessoa. Se for muito descondicionado, a gente joga para mais. Se for menos descondicionado, a gente joga para menos. A gente entra no treinamento de força, que geralmente dura de 1 a 4 semanas. Depois eu passo para o período de conversão. O que seria essa conversão? O que o meu aluno quer. Hipertrofia, emagrecimento, ou seja, primeiro eu ajusto a estrutura, depois eu converto para treinar força e depois eu converto porque ele quer. O que acontece na prática? O cara entra no primeiro dia na academia, é voador, supino reto, supino inclinado e um crossover para rasgar no meio. Ou seja, o treinador ele usa uma estratégia que era para usar daqui a 3 meses.
E ele queimou o cartucho. Aí o cara usa drop set, tudo que ele pode utilizar na sala de musculação. Quando chega no tempo do aluno fazer, o que vai acontecer? Ele não tem força para progredir de carga, ele está fazendo drop set com 5 de cada lado. Ele não consegue se recuperar, vai ter que dar intervalo muito grande, o treino do cara vai durar 2 horas. O que vai acontecer? Ele vai abandonar o exercício e vai dizer que musculação é chato. Mas por quê? Foi planejado errado. E tem muita gente que, essa semana mesmo, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu vi um amigo meu personal falar isso. Que tem muita gente que chega imediatista. E ele estava justamente falando que ele tinha que preparar a base primeiro para introduzir isso, né? E aí o que aconteceu? Ele estava falando que teve um cliente que deixou acompanhamento com ele, porque não teve paciência de esperar ele preparar ele, né? E foi procurar outro profissional, que já arregaçou carga. E aí o cara tem um resultado medíocre, né? Cara, mediano ali no tempo, e aí acha que teve um resultado excepcional. A literatura científica aporta o seguinte: hipertrofia é baseada em 3 critérios: tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. O que a gente sabe hoje na literatura? Em pessoas iniciantes, quanto maior o dano, menor a hipertrofia. Então aquela história que as pessoas dizem, olha, o músculo tem que sofrer microlesão para ele ficar maior e mais forte para receber um novo estímulo. Isso a gente sabe que não acontece mais. Quando eu tenho muito dano, a síntese proteica dispara para quê? Para mim reestruturar o músculo, remodelar o músculo e reorganizar toda a estrutura muscular. Depois que o dano diminui, é que a síntese proteica para a hipertrofia cresce. Ela aumenta. Então, só tá dando lesão, treino. O cara não tem hipertrofia, mesmo com síntese proteica. E é importante deixar claro que síntese proteica não é hipertrofia. E eu vou te falar assim uma coisa, eu sou um cara muito teimoso, mas que eu venho mudando ao longo do tempo. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que os atletas se cobram muito. Quando o atleta quer ir longe, ele se cobra muito. Então, eu sempre acho que eu não estou fazendo o meu máximo. Eu tinha isso, né? Isso me prejudicava, porque eu treinava, meu treinador botava exercícios. Tinha fase que era 5 exercícios para o peito, 4 exercícios para peito, dorsal. Eu fazia todos os que ele passava. Rapaz, ainda tô disposto. Mais, né? Fazia mais 8. Mais 8 não, mais 4, né? Para completar assim 8, 9 exercícios. E tipo, eu ficava esgotado. Chegava outro treino, ainda não tinha me recuperado. E consequentemente eu ia acumulando lesão. Machucado, músculo doendo, dolorido nas articulações. Por isso que o que eu acho que essas suas lesões são cumulativos de erros no treinamento que teve com o tempo. Sim, de entendeu? treinar demais. Treinar demais. E lógico, eu tenho um problema inflamatório intestinal que influencia principalmente nessa questão de inflamação articular, porque é autoimune também. Mas de tanto treinar, eu me machucava e não evoluía. E não dava descanso. Eu treinava de domingo a domingo, o máximo que eu aguentava fazer. Hoje eu estou respeitando o descanso, né, e respeitando o treino realmente. Eu já percebi uma melhora. Disposição, né, eu andava o tempo todo inflamado, o tempo todo com o organismo estressado. Então como é que eu ia recuperar? A grande maioria dos profissionais, eles tentam compensar um treino ruim colocando mais exercício. E é um problema. É o que eu digo muito. Se você treina uma aluna e você, por exemplo, faz uma prescrição de um leg press para ela fazer e a aluna não levanta torta do leg press, alguma coisa está errada. Porque essa pessoa. E aí, por isso que eu não defendo a ideia de padrão. Porque, amigo, quem treina sabe. Se você entra para fazer um agachamento ou um leg press, o padrão de movimento ele tem que mudar. Uma coisa é você começar com. A primeira repetição começar errado. Outra coisa é ao longo das séries você ir mudando o padrão de movimento. Você começar a fazer um valgo, você começar a fazer uma hiperextensão, porque tá difícil. Então, o que eu percebo hoje? As pessoas tentam compensar um treino ruim, tentando aumentar o volume, tentando aumentar a quantidade de séries, tentando aumentar a quantidade de exercícios. E a chance dela se lesionar é muito grande. Porque, como tu falou, se eu não tenho uma capacidade recuperativa boa, a chance de eu me lesionar fazendo mais vezes com pouca carga, talvez seja muito maior do que fazendo com mais carga, menos vezes. A gente tem trabalhos, por exemplo, com idosos. Chega uma pessoa idosa na academia, aí você pergunta pro professor assim, para essa pessoa idosa aqui, o que você prescreveria? 3 de 15 com, sei lá, 60% de um RM, ou você prescreveria, por exemplo, 3 séries de 8 repetições com 80% de um RM. 90% dos profissionais colocavam o idoso para fazer com menos carga e com mais repetições. Se a gente for parar a pensar, a musculação a gente chama de mecanismo de isquemia reperfusão, ou seja, quando o músculo movimenta, ele comprime o vaso. Se eu for contar o tempo sob tensão, o TST, o TUT que a gente chama na ciência, aqui passou mais tempo o vaso comprimido do que aqui. Aqui a resposta hipotensiva para ele foi muito maior, fazendo com menos carga e com mais repetições do que aqui. Ou seja, do ponto de vista de
drive neural e de resposta barorreflexa que é muito pior do que aqui. Mais inflamatório também, professor? Eu não diria inflamatório, porque inflamatório é um conjunto de fatores, mas para esse indivíduo é mais lesivo do ponto de vista de pressão arterial. Então, o profissional ele tem muito disso. E é uma coisa que eu defendo. Você pode passar o ano inteiro fazendo os mesmos exercícios de forma diferente. Aonde que está escrito que você tem que mudar exercício? Você pode mudar a forma que você faz o exercício. E aí, às vezes, a desculpa mais assim, esfarrapada que eu posso ouvir de um profissional, é porque se eu não mudar exercício, a pessoa vai sair. Eu disse, amigo, se a pessoa depender de mudar exercício para sair, ela vai sair de qualquer jeito. E é outro ponto. Ela vai sair de qualquer jeito. Outro ponto que eu ia chegar, por exemplo. Como você, falando de fisiculturista, como eu quero melhorar um ponto específico no meu ombro se eu ficar mudando os exercícios toda hora? Né? Tem gente que faz a cada treino exercícios diferentes. Então, outra coisa que eu observei é isso, que eu já fiz vários tipos de treino, já fiz periodização, onde o cara mudava todos os exercícios, já fui acompanhado por gente onde mudava cada treino o exercício, e cara, é muito diferente de tu manter os mesmos exercícios, mas mudar a forma que tu faz, né? Tu responde muito melhor, porque tu dá tempo pro teu corpo mudar naquele ponto que tu tá trabalhando. Se tu ficar mudando toda hora o exercício, como é que vai? Um problema da educação física, a gente não tem cultura de anotar. Que é uma coisa que a gente tem que copiar de outra. A medicina, isso é muito clara. O profissional médico, quando ele entrega o plantão, ele passa o prontuário do paciente. Ele anotou tudo o que aconteceu com aquele paciente. De droga, de medicação. A gente não faz isso. E aí é uma coisa que eu falo no livro. O atleta, às vezes, ele usa diurético, o cara usa insulina, ele usa tudo que tu pode imaginar. Se tu chegar para ele perguntar, por que deu certo? Eu não sei, foi tanta coisa manipulada. Por que teu físico mudou? Cara, eu não sei, tu variou tantos exercícios que eu não consigo dizer que exercício que conseguiu realmente manipular a minha variável. E o principal, manipular dentro da categoria. Sim. Quando a gente pega, só para finalizar e responder a tua pergunta... As perguntinhas. Quando a gente pega o conceito de hipertrofia muscular, diz assim, hipertrofia é o aumento da área de secção transversal. Então, ou seja, é mais ou menos assim, aqui tem um músculo, hipertrofia é fazer isso, é deixar o músculo mais grosso. É eu pegar o músculo e fazer isso. Só que o que a gente sabe hoje? Que hipertrofia, ela pode se dar no sentido transversal e no sentido longitudinal. Se a gente pegar essa informação e levar para o fisiculturismo, a gente estuda isso na arquitetura muscular. O músculo ele tem alguns componentes, componente do fascículo, a forma que essas fibras estão inclinadas, que a gente chama de ângulo de hipenação, a espessura desse músculo e o sentido fisiológico. Se eu pegar algumas categorias, por exemplo, eu preciso aumentar, não o sentido transversal, mas o sentido fisiológico do músculo. O Women's Physique, o Wellness, Bodybuilder. Por exemplo, um aumento nesse sentido de um bíceps, de um Class Physique faz muito sentido, porque eu vou preencher regiões que geralmente não são preenchidas. Quando ele encaixa um duplo bíceps, fica muito mais estético e bonito um bíceps alongado do que um bíceps pontudo. Um bíceps mais agressivo, que isso é característica de bodybuilder. Aí você pergunta, professor, como que eu faço isso com treinamento? A literatura aponta hoje que quando a gente coloca o músculo sobre a situação de uma tensão forçada, que a gente faz isso com a musculatura, a gente detecta algum receptor, a gente estimula alguns receptores de tensão, que a gente coloca sarcômeros um ao lado do outro. Na musculatura, sarcômero, para quem não lembra da educação física, é a unidade funcional do músculo. É a menor unidade do músculo. Por exemplo, no cérebro eu tenho um neurônio, no fígado eu tenho o patócito, nos rins eu tenho os néfrons, no músculo eu tenho o sarcômero. Eu posso ter sarcômero assim, de cima para baixo, ou posso ter sarcômero assim, um ao lado do outro. Quando eu coloco sarcômeros nesse sentido, em série, eu tenho um músculo que faz isso. Como que eu consigo manipular isso? Ações excêntricas. Então, se eu pegar uma wellness, durante as ações, se eu pegar uma wellness, por exemplo, o que eu poderia fazer com ela? E foi uma coisa que eu fiz, por exemplo, no treinamento da Larissa, quando ela foi campeã, acho que em 2016, que eu era treinador dela. Sim. Ela começava sempre por agachamento e ela tinha muita dificuldade posterior de coxa. Eu disse, por que você começa por agachamento? Bora mudar a ordem do exercício. O que eu comecei a fazer? Repetição forçada. Ela puxava a fase concêntrica e eu botava força durante a ação excêntrica e ela resistia. Outro exemplo, professor, eu treino só e não tenho um treinador. Puxa com as duas pernas e volta com uma. As duas pernas, ação concêntrica, uma perna, ação excêntrica. O que você está fazendo? Você está colocando o músculo sob situação de alongamento forçado. Ou seja, são situações muito pontuais que eu consigo mudar a arquitetura do músculo dentro do que a categoria pede. Esse é o problema. Não adianta a gente discutir qual a melhor estratégia de treinamento para o bodybuilder se eu não consigo jogar isso para a categoria. E é uma coisa que eu falo muito. As pessoas falam assim, meu atleta evoluiu. Se tu for no dicionário, evolução significa mudança. O paciente, quando ele morre, ele evolui para óbito.
Exatamente. Evolução não tem nada a ver com coisa boa. Olha a evolução do meu paciente. Não, amigo. O termo correto seria mudança. Olha a mudança do meu paciente. Por exemplo, se a menina tomar 30 mg de oxandrolona por dia, ela tem evolução. Ela fica com mais trapézio, fica com cara de homem, fica cheia de pelo e cheia de espinha. Isso foi evolução. Não foi pro bem, positiva. não foi positiva. Então, quando eu falo de pegar o treinamento e jogar pra categoria, é muito difícil. Porque você tem que ser muito fera no treinamento, e é uma coisa que eu reconheci quando eu comecei a treinar. Eu não tenho conhecimento suficiente para preparar, por exemplo, um Almost Physique. E esse é um ponto, por exemplo, que hoje a gente vê coaches, né? Então, quando a gente trabalha de fisiculturismo, realmente, por mais que você não seja da área, mas você tem que entender o mínimo possível, né? De treino, de dieta, de farmacológicos, que você vai lidar com um atleta. Por exemplo, eu preparo atleta, mas eu não monto treino. Eu não sou personal. E, infelizmente, hoje as pessoas estão procurando o mais barato que tenha tudo isso. Cara, não tem como ser algo bom. Não tem como reunir tudo bom e ser barato. Porque o cara tem que estudar, investir em muito estudo, investir em livro, É investir aquele em professor curso. que tu tinha na graduação que dava bioquímica, histologia, farmacologia e estatística. Ou seja, ele não dá aula de nada, ele lia slide, ele não tinha aprendendo nenhuma. É mais ou menos a mesma coisa. Porque o cara é bom, é o que eu falo na faculdade. Hoje eu dou poucas aulas, mas disciplinas que eu domino. Não vai me chamar para dar aula de handball. Eu não sei nem como é que joga handball. Então eu acho que as pessoas têm que reconhecer. Você pode ser muito fera numa área, você vai ser muito fera dentro dessa esfera do conhecimento, do limitado. Se você me chamar para discutir sobre um class physique, talvez eu tenha um pouco de conhecimento para discutir. O que eu posso fazer para melhorar teu físico? Se você me chamar para discutir, cara, bora falar do físico com homas, talvez eu não tenha essa propriedade, porque eu não conheço a categoria, no sentido de treinamento, a profundidade da prática. Então as pessoas os treinadores têm que entender isso. Tipo assim, por exemplo, eu sou farmacêutico e nutricionista, né? Então, o que eu domino? Farmacologia, nutrição. É onde eu fico quando eu vou preparar um atleta. O máximo que eu digo na questão de treinamento a gente precisa melhorar aqui, porque eu também fiz curso de arbitragem da IFBB, né? E é isso que eu ia te dizer, tu tem que se meter. E aí é uma coisa que as pessoas têm que ter humildade para entender. Uma coisa se tu dá pitaco, é diferente de tu passar por cima da responsabilidade do profissional. Sim. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que eu me sinto na liberdade de conversar com o nutricionista e dizer assim, olha, cara, é o seguinte, eu tenho um atleta, por exemplo, uma aluna agora, que eu fiz a consultoria dela ontem, e ela tem muita deficiência de posterior. Então o que eu pensei? Nos dias de posteriores, eu vou conversar com o teu nutricionista, e aí, claro, vai ficar a critério dele aceitar ou não, mas a gente tem que ter uma boa relação. No dia que você vai treinar, você tem que aumentar os carbos na noite anterior, já que você treina pela manhã. Porque você tem que vir para esse treino com, no mínimo, a quantidade de energia boa. Que talvez você não precise vir para um treino de deltóide, que você já tem muito deltóide. Então o nutricionista fazia a periodização nutricional dentro do que o atleta precisa. E nesse caso eu prefiro interferir, eu tenho que interferir. Por exemplo, você como farmacêutico, talvez se o atleta esteja usando várias medicações, tu tem que interferir. E às vezes foi o nutricionista que passou. Às vezes foi o treinador que orientou. Ou seja, às vezes não está nem na esfera do cara, e tu tem que corrigir alguma bagunça, que às vezes era o que eu fazia. Por isso que eu admiro muito o fisiculturismo, sou apaixonado por essa área. Porque quando você senta para conversar com a pessoa que é do fisiculturismo, ela tem que dominar treinamento, nutrição e farmacologia. E é difícil pra cacete você fazer isso. Bora partir para as perguntinhas? Vamos lá. Uma pergunta muito interessante, que foi citada aqui já no meio aqui da nossa conversa é: quem vence no palco? O retido ou o assimétrico seco? Pergunta boa, viu, meu parceiro? Pergunta, meu amigo Haroldo Filho mandou essa pergunta aqui. Eu acho que é muito relativo, né? Porque como é que esse retido vai estar também? Falando dos critérios. Porque assim, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, o campeonato estreante não ganha o melhor, ganha o menos ruim. E aí quando a gente olha, por exemplo, às vezes é o que acontece no palco, às vezes sobe a categoria e eu olho, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque um não fez dieta, o outro não treinou perna, o outro não tem panturrilha e o outro não sabe posar. Tá ruim, a briga rixa tá feia. E aí é uma coisa que eu percebo, as pessoas não entendem isso. E dizem assim, olha, o meu atleta... As pessoas tentam defender o atleta pelos pontos positivos, esquecem que o campeonato é a apresentação. Por exemplo, quando acontecem essas situações, a gente puxa pro mais próximo da categoria. E aí, nesse caso, cara, o condicionamento no sentido literal da palavra, ele vai pegar mais. E aí, quando eu computo toda a súmula, eu vou ver, esse atleta tá com o físico mais próximo da categoria? Tá. Esse outro tá mais ou menos. Só que esse cara que tá mais próximo, que por exemplo é o cara retido, ele não fez as 7 poses compulsórias na apresentação individual, então ele vai ser despontuado. Esse atleta aqui tá com físico mais ou menos,
Só que ele fez uma apresentação muito boa. O físico vale 66,6, a apresentação vale 33,3. Quando eu computo isso, quem tiver a menor nota é o campeão. Então, assim, não tem como eu dizer se é o retido, porque ele está me pedindo para me avaliar o físico, só que existe outro componente que é a apresentação. Ou os critérios, apresentação individual. Então, teria que ver o atleta no palco para dizer E meio isso. que assim, né? A gente primeiro, quando entra o atleta, a gente acessa a silhueta, né? Vê se a silhueta, que é o contorno, tá adequando à categoria. Depois você vai acessar, né? Saber se tá tendo as divisões conforme o padrão da categoria, se está definido conforme o que a categoria pede, ou se tá de mais ou se tá de menos, né? Então tem vários critérios. E como esse cara mostra a pose, né? Mostra o músculo. Nas variáveis, termina sendo o principal. Porque tudo que a gente está discutindo aqui de definição, de volume, de simetria, é quando eu tenho um atleta do lado do outro. Vou te dar um exemplo. Às vezes na disputa do overall, aí eu digo assim, atletas, 1 minuto de pose down. Ali eu já estou sabendo já quase o resultado. O resultado já foi. Porque aquele 1 minuto de pose down é para aquecer o público. É show, né? É show. Literalmente, é o show pro público. O resultado já foi pontuado. Eu vou pontuar quando tem um atleta do lado do outro. E por isso que é importante o atleta entender isso. Aonde que acontece a avaliação? Quando eu tenho um atleta do lado do outro. Aí o desfile conta? Conta, pra mim chamar a atenção. Olha como meu físico é bom. A apresentação conta? Ser notado, né? Conta, mas não é um desfile. É um campeonato de físico. Então o físico tem um peso maior. Com exceção do fitness coreográfico, que é 50-50. Que a apresentação conta 50 e o físico conta 50. As outras categorias, esquece. É 66 e 33. Vamos fazer o seguinte, eu faço Mas tô fazendo. A Ellen perguntou os melhores exercícios isolados para glúteo. Quais são, na sua opinião? Cara, primeiro é difícil caracterizar o que seria isolado. Porque você tem que ver qual o ponto fraco no glúteo, né, também. Acho que a pergunta dela é mais geral, né? Não se refere ao fisiculturismo em si. Existe uma corrente dentro da educação física que defende que os exercícios multiarticulares eles são mais eficientes do ponto de vista de hipertrofia, e eu concordo em partes, porque algumas pessoas vão se beneficiar muito disso. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo sedentário, é muito mais inteligente eu colocar talvez ele para fazer um supino inclinado com halteres, que eu já trabalho peitoral, deltoide, tríceps e um movimento só, do que colocar esse cara para fazer um voador, uma elevação lateral e um tríceps corda. Isso vai fazer diferença para eles. Explica só para a galera de casa o que seria o multiarticulado, né, que envolve várias... Multiarticular conceitualmente é quando eu tenho um movimento que engloba mais de uma articulação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O quadríceps, o reto femoral, é o único músculo do quadríceps que ele é biarticular. Ele atravessa, ele está inserido no quadril e no joelho. Todos os outros são monoarticular. Por isso que eu falo que o agachamento por reto femoral é péssimo. Se a gente for analisar a biomecânica. A cadeira extensora é muito melhor para os vastos. Nesse sentido. E até talvez até para o próprio reto femoral. Então quando a gente pega o conceito talvez de isolado, o que seria um exercício isolado para glúteo, a gente tem vários exercícios. O glúteo, anatomicamente, ele não vai trabalhar, ele não vai ser solicitado nos movimentos multiarticulares, principalmente aquelas porções laterais, o glúteo médio, talvez, da menina. A não ser que a menina agache fazendo isso. Ela agache dançando, ela fazendo abdução. Eu preciso fazer movimento de abdução. E há quem defenda, por exemplo, que polia baixa não serve. E eu discordo. Que talvez numa condição dessa, se eu tenho um atleta mais condicionada, aquela pequena região do glúteo vai fazer diferença. Então a gente tem alguns exemplos, né? Elevação pélvica talvez não poderia ser considerado um exercício isolado, porque entra outros grupamentos, mas é um bom exercício. A própria polia baixa. Então assim... Polia baixa, no caso, seria um coice? Isso. A gente tem algumas opções que, assim, eu gosto muito de dizer o que é certo, o que é errado, o que seria interessante quando eu bato o olho na menina. Ou numa avaliação, ou pensando num atleta. Que a gente começa a designar o que ela precisa para o que ela realmente quer. Porque às vezes a gente percebe o seguinte, existe uma dissociação do que o atleta me fala e do que ele realmente precisa. Às vezes o cara chega para mim e diz assim, professor, olha como meu braço é fino. Eu disse, não, amigo, você não tem a deltoide. O seu deltoide é muito pequeno. Eu costumo dizer que um cara com braço grande e um ombro pequeno, ele parece pequeno. Um cara com ombro grande, e mesmo que ele tenha um braço menor, ele vai parecer maior. Porque a primeira pergunta que eu como árbitro, é igual assim, tem algumas coisas que a gente vai se especializando dentro da arbitragem. E eu me considero um árbitro muito, não digo bom, mas especialista em detectar a aplicação de óleo. Eu sou muito rápido, o cara subiu no palco eu já pego logo. Por que eu desenvolvi isso? Para mim está muito claro, quando aí tu usou uma palavra legal, a gente acessa o atleta. Quando eu acesso o atleta, automático na minha cabeça eu já comparo o peito com o deltoide, o braço com o antebraço, o tronco com a perna, a coxa com a panturrilha. Eu consigo olhar, fazer uma análise geral com o cara. Quando eu olho, por que a porção distal da coxa desse cara está muito grande e ele não tem bíceps femoral?
Por que o braço dele é muito volumoso e ele não tem antebraço proporcional? Porque quando ele fica de lado, para mim, só o deltoide medial dele é grande, o deltoide anterior não é e o deltoide posterior também não é. Ou seja, nessa análise comparando os músculos, a gente percebe que não tem como o atleta enganar, porque a anatomia é a mesma. É igual a menina que sobe com glúteo redondo. Se você subiu com glúteo redondo, você tá gorda. Desculpa. Porque a anatomia do glúteo não é redonda, ele é em formato de borboleta. Se a gente for pegar um músculo anatomicamente. Sim. Basta olhar o do Coleman. Sim, vamos para a próxima pergunta. Paulo Samuca. Por que a testosterona faz a gente ficar 3 vezes mais disposto na alta e na baixa falta morrer? A primeira é que a testosterona ela tem vias não genômicas que a gente fala, né? Então a testosterona de uma maneira geral ela atua de duas maneiras. Ela se liga ao receptor androgênico, sinalizando hipertrofia muscular, o aumento de síntese proteica, e ela se liga também no receptor de glicocorticoide, reduzindo a degradação proteica. Isso é a fisiologia geral. Só que ela se liga em outros locais, sistema nervoso central. Então o indivíduo quando está com mais testosterona no sangue, né, ou ligado em outros locais, até por que o treinamento do cara melhora? Por exemplo, o impulso nervoso que sai daqui para a musculatura esquelética ele é mais eficiente. Ele consegue liberar mais cálcio do retículo sarcoplasmático, então a qualidade de contração muscular é melhor. A acidose ela se dá um pouco mais diminuída. Então é como se o indivíduo fisicamente e quimicamente ele tivesse com aditivo. Quando o cara tira essa testosterona, a recuperação dele fica mais comprometida, ele tem uma sobreposição do catabolismo sobre a síntese proteica. Então é meio que se tudo funcionasse mais lento. A gente tem uma teoria muito forte que a testosterona ela muda até o KM enzimático. Que o KM enzimático é como se fosse um valor que o indivíduo precisa para as reações serem rápidas ou serem lentas. Então, por exemplo, por que o cara treina muito bem? Porque a fosforilação dos substratos elas são mais rápidas. Ou seja, eu consigo mobilizar a glicose, ressintetizar ATP, tamponar próton de hidrogênio com mais facilidade quando eu estou com testosterona. Quando eu tiro essa testo, é como se fosse um pouco mais lento, um pouco mais moroso. E aí a recuperação fica comprometida. E também os hormônios influenciam em várias questões, né? Comportamento, neurotransmissores. É multifatorial. São vários fatores. Tu, sei lá, não que esse cara tivesse tomado esteroide, mas um cara que está com sobrepeso, né? Ele vai ter um percentual de gordura mais alto e aí por conta disso influenciou na baixa de testo. Ele vai ter muito provavelmente mais quantidade de aromatase, que vai converter mais essa testosterona em estradiol, então ele pode ter um estradiol mais elevado. Estradiol já mexe também com humor, com disposição, né, com acúmulo de gordura, libido. Então o cara já fica tipo, se tu vai aumentar muito o estradiol, tu vai ficar igual a mulher na TPM. E é engraçado que tu falou uma coisa interessante, que se a gente for analisar o gênero, os efeitos são diferentes. Por exemplo, o homem obeso, a SHBG aumenta e a testo livre cai. Na mulher obesa acontece o contrário. E por isso que muita mulher com obesidade tem síndrome do ovário policístico. Ou seja, o SHBG cai, fica mais testosterona livre, ela androgeniza mais, a resistência periférica à insulina aumenta, ela engorda com mais facilidade. Então até a pergunta dele, ela é difícil, dá para responder, mas se a gente fosse analisar o gênero, seria duas respostas completamente diferentes. Porque a ação da testo de homem na mulher é muito diferente. Diferente. Vamos lá para próxima, mais um aí? Tem. Mais um aí. Quais os critérios para decidir o desempate na categoria Men's Physique? Acho que vai depender muito também dos atletas que estão ali, né? Acho que ele está perguntando assim, se a gente tem dois atletas que foram muito bons e o score dele dá igual. Sim. Só para as pessoas entenderem, quem não é da área. Como que a gente faz a pontuação? A gente vai colocando vamos imaginar que vocês dois são atletas e aqui a gente tem 4 atletas. Então, os atletas que recebem, por exemplo, tu recebe, eu sou o árbitro 1, eu acho que tu é primeiro lugar. O colega aqui acha que tu é segundo. Aí o outro colega acha que tu é primeiro. Então, quando a gente pega a média dos árbitros, o João Pedro recebeu colocações mais baixas. Ele está mais próximo do primeiro. Ele está mais próximo do primeiro. Quando eu somo isso, eu corto a melhor nota e eu corto a pior. Então, por exemplo, eu sou muito amigo dele. E eu quero que ele ganhe. Então eu dou o primeiro lugar para ele e ele vai ser terceiro. O físico dele tá mais ou menos pro terceiro. Só que eu dou o primeiro. A melhor nota é cortada, a minha nota sai. Eu não gosto dele. Eu não gosto desse cara. Ele subiu aqui e eu vou prejudicar ele. Eu vou colocar ele em quinto. É a pior nota dele. A pior nota é cortada. Justamente para quê? Para tirar a interferência positiva ou negativa de alguém tentar prejudicar algum atleta. A média que sobra é o somatório. Se na média a pontuação dele é menor, entre vocês ele fica em primeiro lugar. Acontece algumas situações que quando eu computo, dá empate. E aí o que vai decidir? A nota do central e a nota que esse indivíduo teve no round do físico, do peso do físico. Geralmente, a nota do central ela desempata. Que muita gente falava também antigamente, gosto de trazer essas coisas, né? Porque se criam mitos, né, de avaliação.
E aí tinha gente, quando empata, a panturrilha é que desempata. Eu vejo me da panturrilha. E aí, é uma pergunta interessante. Já me perguntaram isso, cara. A panturrilha conta? Conta. Claro que ela não tá fora do calção. Conta, só que ela conta na análise geral. Se for algo aberrante, muito fino, que fica um físico feio, né? Aí, nesse caso, ela vai contar pra menos. Pois é. Porque a pergunta que fica é, como é que esse cara tem um braço bom e ele não a tem canga panturrilha na academia dele? Famosa canela de cachorro. É a famosa canela de cachorro. Então, nesse caso, a panturrilha conta na análise geral do físico. E eu vejo assim, a harmonia do físico no geral é o que vai influenciar bastante. Então até o tipo de escolha do short, eu acredito que vai ter uma impressão do teu físico. Se é um cara baixinho, que ele usa um short que tá lá passando do joelho, ele vai ficar mais achatado. Eu costumo brincar, João Pedro, que a panturrilha ela tem uma função, afinar o joelho. Se tu tem uma panturrilha boa, ela afina teu joelho. E um bom árbitro, ele vai acessando o atleta de cima para baixo, e ele vê a silhueta do atleta, e aí por isso que a IFBB é mais criqui nesse sentido. Se o calção for muito grande, o físico do cara não fica muito bom. Se o calção for muito folgado e aparecer a cueca do atleta, ele vai ser despontuado. Se o calção for muito apertado, como é geralmente os atletas da NPC, ele vai ser despontuado. Se a bermuda não tiver na borda inferior da patela, ele não vai pegar uma colocação muito boa. Então ele tem que estar com a vestimenta correta e ele tem que estar com o físico ideal porque a categoria pede. O que eu vejo muito do Men's Physique é que o cara fica assim. Tu é um árbitro e eu sou um atleta. Então eu vou me apresentar pra ti, é pra me ficar assim. Eu fico assim. E até eu fiz um recorte agora que eu postei, tinha um atleta que o cara ficou revoltado. Assim, professor, por que eu perdi? Meu físico tava bom. E realmente ele tava com um físico legal. O que a gente... a pose. Cara, a gente entrou 7 atletas na categoria. Ele era o número, sei lá, número alto, e ele ficou na ponta aqui. Imagina que vocês são árbitros, e a mesa é grande, e até o colega ali tá na mesa. Então, a gente tem, sempre os árbitros são ímpares, 5, 7, 9, 11, 13. A partir de 7 árbitros, depois de 7 árbitros, são cortadas 2 notas. Geralmente, em campeonatos estaduais, a gente trabalha com 5 árbitros. Por que a gente faz isso? Para tirar a interferência do árbitro, e se esse atleta tá na ponta, ele vai fazer os quartos de volta. Para tu conseguir ver ele Ele tem que estar do outro de lado. frente. Eu, como sento no meio, eu consigo ter uma visão geral. Tu não consegue porque tu tá na ponta de cá. O Douglas não consegue porque ele tá na ponta de lá. Aí o que o atleta faz na competição? Quando ele vem pra cá, ele vira pra ti que tá aí. Aí a gente vai, árbitro de palco, inverte as posições. Aí o cara vem pra cá. Aí quando ele chega pra lá, ele vira pra lá. Ou seja, Ou seja, eu nunca te vi de frente, eu nunca avaliei a tua silhueta. Quando o árbitro pede a pose, de frente pros árbitros, é de frente, não é de lado. E a gente Né? vai E lembrar. aí tu perde uma pose pra não ficar de frente. E é uma das poses principais, querendo ou não. Né? Porque é a forma que eu vou te avaliar de frente, que eu vou ver teu shape, que eu vou ver se o teu rosto tem uma harmonia com o teu físico. E é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas. O Men's Physique, ele não tem que ser bonito. Porque se eu te perguntar o que é beleza, tu não consegue me responder. É relativo. Ela é subjetiva. A beleza, ela tem que ter uma conversa com o teu físico. A beleza pode se apresentar com cabelo black power, pode se apresentar com cabelo careca, pode se apresentar com cabelo mais baixo, com cabelo liso. Então, aquela ideia do Men's Physique lourinho, surfista, de olho azul, isso é coisa do passado. Ou seja, o teu rosto, ele tem que ter uma simbiose com o físico. E eu acesso isso quando você fica de frente para mim. E na IFBB, como que é a pose de Men's? Um dos calcanhares levantados e uma das mãos na cintura. Aí o atleta vai lá, solta do palco, fica na minha frente e faz isso. Ou seja, ele tá trazendo a pose de outro De outra lugar. federação. E assim, outro grande erro dos atletas que eu vejo muito é o cara olhou um pró, fazendo uma pose que fica boa no físico dele e quer fazer igual o pró. Cara, tu tem que descobrir as poses que são melhores no teu físico. Valoriza o não teu físico. imitar um atleta pró, né? Eu, por exemplo, não adianta, eu tô competindo hoje na NPC, mas essa pose de frente não combina, não me valoriza. Eu tenho que meio que ficar um pouco de lado. Eu vou derrubar essa cortina. Acho que tu levou um certo tempo para entender isso. Sim, eu fiz muitas poses erradas, onde eu percebi que de frente alargava muito mais minha cintura. Eu não valorizava, tem uma dorsal boa, mas minha cintura é larga por causa da minha estrutura. Então eu tenho que pousar com uma mão na cintura, Sim. e um pouco mais lateralizado, né? Isso é uma estratégia. É por isso que eu falo que, apesar da avaliação ela ser subjetiva, mas ela é subjetiva baseada em critérios. E quando o atleta conhece isso, por exemplo, o Kai Green. Se tu observar as apresentações do Kai Green, ele sempre se apresenta com o quadril rotacionado. Porque ele tem um grande problema. Se a gente observar a dorsal do Kai Green, né, para quem não conhece, bota aí no Google, Kai Green.
Tu vai ver que o latíssimo do dorso do Kai Green praticamente é quase no glúteo. O dorsal dele é isso aqui. Ou seja, de caçar tartaruga. é um dos poucos atletas que os membros inferiores são maiores do que o membro superior. Então o que ele faz para tentar compensar? Ele flexiona o joelho e dá uma girada no quadril. Então é esconder os pontos fracos. Só que ele sabe disso. E esse que é o problema. Uma coisa é tu saber disso, outra coisa é o atleta não saber e ser despontuado por isso. E ainda ficar revoltado porque que não ganhou. A próxima pergunta aqui do Paulo Samuca ainda. Por que não existe ácido lático no músculo? Já vi falando sobre. Na química existe um conceito chamado constante dissociação de um ácido. Então, no passado, foi postulado que o ácido lático era causador da fadiga, ou que o lactato pior era causador da fadiga. A gente tem que tirar esse mito, que não existe ácido lático na musculatura esquelética. Como que existe a formação do lactato? Durante o exercício, existe a quebra da molécula da glicose. Lá no final, a gente vai ter a liberação de vários prótons de hidrogênio, que esse próton de hidrogênio vai se ligar ao piruvato e vai formar o lactato. Quando ele se liga quando com piruvato forma lactato, ele se liga com um receptor que tem na membrana da célula chamado cotransportador. A gente chama de MCT4. Uma ponta se liga lactato e na outra ponta se liga próton de hidrogênio. Aí ele joga para fora. Ou seja, a formação do lactato reduz a acidose. Primeiro ponto. Se você não formasse o lactato, você fadigaria antes. A formação do lactato é um meio de tirar a acidose de dentro da célula. Tirar por dois mecanismos. Tirar por junção de próton ao piruvato e por esse cara sair de dentro da célula. Por que não existe ácido lático? Porque eu estou falando de músculo. Existe um conceito na química chamado constante dissociação de um ácido. É o ponto a partir do qual o ácido está assim e ele se separa. Se eu estou falando de músculo, o pH a gente vai lembrar. O que significa pH? Potencial de hidrogenação. O músculo em exercício é 7, 6,9. O pKa do ácido lático é 3,87. Ácido forte em ambiente neutro, ele se separa. Ou seja, não existe ácido lático circulante na musculatura esquelética. Isso é um grande mito. Resumindo para o Paulo, o valor do pKa do ácido lático é inferior ao valor do pH do músculo. É o que gera a dor muscular tardia. Não. A dor muscular tardia é de um processo inflamatório induzido por alteração estrutural. O pessoal associa muito ácido lático. Tô com dor. Tem médico que diz, se eu tô com ácido lático na articulação, amigo, ele não foi nem formado. Como é que você tá com dor na articulação? Nem existe, né? Nem existe na musculatura. Pergunta mais um. Tinha uma pergunta aqui que o cara tava perguntando se atletas, isso é até uma coisa que eu também tenho minhas dúvidas, né? Atletas mais altos, por exemplo, um atleta mais alto, um atleta de 1,86, tentar melhorar aqui a pergunta dele, um atleta de 1,86 e um atleta de 1,70. O atleta de 1,86 tem mais dificuldade para transportar um peso num agachamento do que o atleta de 1,70, levando em conta a trajetória do movimento, certo? A distância que percorre. Na ciência, a gente usa um cálculo de 1,5. O que a gente considera um atleta treinado? Quando tu consegue levantar 1,5 do teu peso corporal para membros inferiores. Então, por exemplo, se tu tem 100 quilos, tu tem que fazer no mínimo um agachamento com 150. A gente coloca essa relação. Tá então, 150? Já agachei com... Ótimo, tá treinado. Já agachei com 200. Então, assim, é uma relação que é utilizada para saber se o indivíduo realmente é treinado. Então, eu acredito que a altura do atleta ela pode ser levada em consideração quando a gente transfere esse conceito para alavanca na biomecânica. Sim. Aí realmente talvez faça sentido, né? O tamanho da alavanca, a própria curva comprimento e tensão da musculatura em um músculo maior, ela é diferente do que um indivíduo que tem um músculo menor, mas o que vai contar na transição de carga é quando eu relativizo. Porque, por exemplo, eu posso pegar um atleta de 1,80 e de 1,70 e o cara de 1,70 ser mais forte do que o de 1,80, porque relativamente ele levanta mais carga do que esse cara. Ele deve estar falando em relação a termos absolutos. Né? Se em termos absolutos, geralmente o indivíduo mais alto vai levantar mais carga. Só que quando eu relativizo, isso não acontece. Eu tô falando assim no sentido de que os dois caras estão no mesmo patamar de nível de treinamento. E, por exemplo, o cara mais baixo, para ele tirar o peso do chão num terra, ele vai ter que percorrer um caminho menor. Sim. A amplitude, nesse caso, do indivíduo mais alto se torna maior. Mais difícil. Sim. Isso é o que explica, em parte, essa curva comprimento e tensão da musculatura esquelética. Então, em tese, sim. Só que isso, dependendo do desfecho da pergunta dele, não ia implicar em menor hipertrofia. Se eu estivesse falando de um powerlift, fazia diferença. Porque eu estou falando do cara, vou colocar meio quilo a mais para fazer um movimento super difícil. No caso de um bodybuilder, isso não vai fazer muita diferença. Por exemplo, isso é tão verdade, essa prova fechar o raciocínio, que o campeão overall não é o mais pesado e nem é o mais alto. É o melhor. E o melhor fisicamente não tem relação com o tamanho. Quando tu quer comprar um carro bonito, um carro legal, tu não compra um caminhão. Tu não compra um carro esportivo.
porque ele é mais legal, ele é mais interessante, ele é mais estético. É o mesmo raciocínio do bodybuilder. Por exemplo, eu tenho um problema de protusão discal. E naquele dia que eu tava fazendo terra, né? Eu conseguia fazer bem as execuções com 4 anilhas de 20 cada lado, né? Mas se eu aumentasse uma, eu não conseguia deslocar o peso. Não conseguia nem tirar do chão. 1 quilo. Mas, não, mais uma de 20. Uma de 20. Ele disse que a progressão foi muito alta, realmente, né? Aí ele sai de, tipo, 200 pra 240. Mas eu tava fazendo... Aí eu ia fazer uma. Não, pô, mas tu tá do... Não, mas tipo assim, se eu fiz 12 de boa com 4, eu presumi que uma, pelo menos, com mais uma de cada lado, eu conseguiria. O colégio americano ele preconiza que para músculos menores a gente tem um percentual de aumento de 2 a 5%. Para músculos maiores, esse aumento é de 5 a 10%. Ou seja, quando eu tenho um aluno iniciante que a aluna ou o aluno está fazendo leg press com 2 placas e na outra semana ela diz, professor, tá fácil, que o professor coloca 4 placas, ele aumentou em 100%. 100%. Sendo que o colégio americano não preconiza isso. Mas por que isso acontece com a pessoa que é iniciante? Porque primeiro eu tenho um ajuste neural induzido para a melhora da comunicação do sistema nervoso com o músculo, que não tem nada a ver com massa muscular. Ou seja, qualquer pessoa que entra na academia, nas primeiras semanas, a força dela faz isso. A massa muscular não acompanha. E aí vem a importância que tu falou. Por que ao invés de aumentar as cargas no sentido de intensidade, deixar mais pesado, de colocar mais massa, eu não vou brincando com amplitude, eu não vou reduzindo o tempo de intervalo, ou talvez eu vou, sei lá, mesclando a forma que esse indivíduo faz exercício, empurra em 2, desce em 4, começa a brincar com cadência, começa a progredir a carga de forma suave, depois que eu vou pensar em colocar método avançado. Esse que é o problema. O pessoal às vezes não sabe nem as vogais, já quer tá fazendo poema. Foi o que ele fez, ele encurtou, né? É porque é o ego. Nesse dia eu tava bem, aí eu disse, rapaz, não é possível que eu não consiga, mas não consegui. Aí, tipo assim, o que eu fiz? É porque o que eu tenho mais dificuldade é a saída do movimento. Né? A saída do movimento ali de terra. Inicial. Eu começo a sentir dor no fêmur. Como se fosse na cabeça aqui do fêmur ou na lombar. Sim. Quando eu coloquei um step, eu consegui fazer o movimento. Né? Ou seja, quando eu aumentei um pouquinho, aí por isso também a dúvida da questão da amplitude do movimento. Sim. Mas na verdade tu não aumentou um pouquinho, porque se a gente for pegar pensar a quantidade de intensidade que tava para tu colocar 20 quilos. Não, eu falei um pouquinho o aumento no step. Não, mas mesmo assim. Mesmo assim. Mas o aumento da carga foi alto. Vou conversar com o powerlift e o cara aumentar 20 quilos, ele lá 10 anos para aumentar 20 quilos de movimento. Ele queria aumentar 20 quilos de cada lado. Que não é 20, é 40, né? Quando eu botei o step, eu vou fazer umas repetições. Mas a Então, questão realmente, é a saída. o incremento nesse caso foi muito grande. Foi o que eu falei pra eles, não teve progressão, entendeu? Não, até teve, mas foi demais. Foi demais, né? Enfim. Sim, vamos fazer o sorteio do livro. Como é que a gente pode fazer o sorteio do livro? Aí você que manda, né? Qual foram as regras que a gente colocou? As teve pessoas. as marcações, eu separei as pessoas, são 6 pessoas participantes, né? Do livro. E aí, como é que a gente pode fazer? Não faço a mínima ideia. Tira 0 e 1, cada um escolhe um, como é que é? Tipo, Coloca tem 6 aqui na ordem. Ele vai dizer um número de 1 a 6 e tu vê quem vem na ordem. Pronto. Pois pronto, é verdade. Vai lá de Peraí, deixa eu até tirar uma foto. é mais fácil. É porque Você não, porque esse aqui não vai não. Esse aqui é uma pergunta. Foi o Saulo. Deixa eu perguntar essa pergunta aqui do Saulo. Saulo, é? Acho que é Saulo, é um professor de São Luís. Exatamente. Ele fez, essa aqui era uma pergunta que ele fez. Ele não fez na caixinha, mas fez aqui. Pode fazer essa pergunta. Se eu souber responder. A bebida alcoólica é muito consumida no mundo do esporte, tanto no objetivo de comemoração quanto para o seu relaxamento. Após os momentos sob pressão e estresse. Sobre o momento de estresse. Queria que o professor abordasse pelo menos 3 efeitos agudos negativos do álcool sobre a questão fisiológica no atleta que faz o uso. 3 efeitos fisiológicos. Agudos, negativos. Primeiro que foi postulado, foi levantado na literatura que o uso de bebida alcoólica poderia ser um hidratante. Isso, na verdade, é importante deixar claro que o álcool, nesses trabalhos que foram utilizados, foi em pequena quantidade e foi agudo. Quais são os efeitos fisiológicos do álcool de maneira geral? Primeiro, quando você começa a ingerir bebida alcoólica, você tem inibição do hormônio lá no eixo hipófise-hipotálamo, o ADH, que é o famoso antidiurético. Ou seja, olha o nome do hormônio, antidiurético. Então, se esse hormônio é inibido, você começa a ter diurese. Então, é tão tal que você tá sentado ali, você começa a beber 2, 3 cervejinhas, você começa a ir ao banheiro. Começa a urinar. Ou seja, você teve inibição do ADH. Outro problema, quando a gente puxa esse conceito para síntese proteica, existe inibição da enzima chamada S6K quinase, 70-PSK. S70-S6K. Então, essa enzima ela é inibida e a síntese proteica, momentaneamente, ela tem uma reduzida.
a gente não pode extrapolar isso e dizer que o álcool bloqueia a hipertrofia, porque se for utilizado cronicamente em grande quantidade, realmente a gente vai ter prejuízo, mas realmente a gente vai ter uma inibição na síntese proteica. Outro problema, para a gente metabolizar o álcool, isso acontece no fígado. O álcool é tóxico, então a gente vai metabolizar ele em acetato e acetaldeído. E para isso acontecer, eu preciso de glicose. Qual que é o problema? O álcool reduz a disponibilidade de glicose para a corrente sanguínea. É tão tal que se o cara beber muito, ele entra em coma alcoólico, ele tem que ir para o hospital, porque a glicose, o que ela faz? Ela cai. E aí, transferindo essa informação para a prática, se você vai para o carnaval e vai encher a lata, não faça low carb. E quem tá ciclando? Não, já a gente entra nessa história. Não faça low carb, porque para você só consegue metabolizar o álcool com eficiência se você tiver carboidrato no fígado. Sim. Qual que é a recomendação? Você tem que ter um mínimo de consumo de carboidrato antes de você fazer o consumo de bebida alcoólica, para facilitar a vida do teu fígado, essa conversão de acetato em acetaldeído ser mais fácil, e você pode reduzir o consumo de gordura. Porque nesse caso eu vou ter alguns problemas. O álcool ele gera hiperinsulinemia. Então, em valores de insulina mais alto, principalmente que você faz o uso, né, depois do uso do álcool, você começa a reter sódio, principalmente no espaço intersticial. E é o que a pessoa fala, olha, eu tô com ressaca e meu rosto está parecendo um balão. É inchado, eu fico inchado. E aí uma forma de minimizar os efeitos da ressaca, nesse caso para quem for beber, consumo de carboidrato, principalmente prévio, e hidratação durante a bebida alcoólica. Assim, se o cara tá... E é uma coisa que o pessoal fala, o uso de álcool vai bloquear a hipertrofia. O cara com 2 gramas de testo, essa inibição da enzima que você vai ter não vai ser muito significante. Mas um atleta, ele não faz uso de álcool. Mas para resumir a pergunta do Saulo... Não um bom atleta, né? Não um bom atleta. Inibição de ADH, desidratação e inibição de síntese proteica. São 3 efeitos deletérios do álcool. E eu tenho um efeito que eu gosto do álcool, que ele inibe 2 enzimas. Que é a mocrease e a feiase. Quem é feio fica bonito, quem é pobre fica rico. O cara começa a contar a história. Vamos lá fazer o sorteio. Um número aí de 1 a 5. 3. 1, 2, 3. Mai Lopes. Deixa eu ver. Maiara Lopes. Pronto, ganhou o livro. Ganhou o livro, professor Tiagão. Parabéns, Maiara Lopes. O livro. Ganhou o livro aqui, Fisiculturismo dos Palcos à Ciência, tá aqui o Instagram dela. Ela é da área ou não tem informação? Deixa eu ver aqui. Educação Física, 8/8. Essa é estudante. É estudante, olha aí. Vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante você, viu? Você que tá querendo entender um pouco. E é isso aí, galera. É papo produtivo hoje, né? Muito produtivo. Falamos um pouco sobre treinamento, falamos um pouco sobre arbitragem, fisiculturismo no geral. Queria agradecer aqui o professor Thiago Reinaldo por ter participado aqui com a gente, né? É uma grande honra, né? Ter um grande profissional como você aqui da nossa área, que gosta do fisiculturismo, gosta da musculação, né? É professor atuante, personal e o cara que é apaixonado pelo que faz, né? Porque sabe que como seus amigos têm uma extrema admiração por você, eu também tenho uma extrema admiração por você, pelo fato de ser professor, pesquisador da área, que acho assim, são poucas pesquisas que tem na área do fisiculturismo, né? Muito pouco. E seu mestrado foi sobre isso, né? Eu estudei a última semana desses caras. Da última semana, né? Tem um mestrado. Então você que quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do professor Thiago Reinaldo, quiser comprar o livro dele... Onde é que consegue comprar o livro? Então, Pedro, hoje tá no meu site, e você só encontra na minha bio do Instagram. Né? Então você pode entrar em contato direto comigo. Se for de Teresina, eu recomendo comprar, manda o direct, porque aí no meu site vai ter o valor do frete. Né? Comigo eu posso te entregar em mão, marcar um lugar para entregar. Se você for de fora, não for de Teresina, for de outro estado, lá no link da minha bio tem um curso. Um curso lá que eu falo, são 23 aulas falando sobre bodybuilding, falo sobre fármaco, falo sobre categoria, né? É um curso bem completo, nessa pegada que a gente falou aqui sobre fisiculturismo, só que um curso mais técnico. Então um curso talvez para um atleta e para um profissional da área que queira entender essa interação que a gente falou aqui, de nutrição, de farmácia, das categorias, e lá você encontra o link do curso e o link do livro. @treinador Tiagão. @treinador Tiagão. _ Certo? Então, mais uma vez, queria agradecer sua presença aqui. Queremos poder trazer mais vezes, abordar mais coisas, que eu acho que em um podcast não dá para abordar tudo que a gente quer abordar, né? Muita coisa. Mais, né? Então, tá aqui feito o convite para as próximas oportunidades, se você puder vir, né? Então, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa, meu querido? Eu queria agradecer a sua presença. Com certeza, a gente já tem vários planos aí para vários profissionais que já passaram aqui para vir de novo, porque assunto é o que não falta quando a gente fala do que a gente gosta, né? De fisiculturismo, chega, voa, o tempo passa rápido, né? E só mais uma vez agradecer a presença e fiquem atentos aí que a gente vai trazer muita novidade. É isso.
Show. Deixa um agradecimento especial. Ó, gente, obrigado. Quem ficou até agora aí ouvindo essas besteiras que a gente está conversando aqui. Eu gosto de falar que a gente espera contribuir, né, de alguma forma, o pro atleta, o profissional. Parabéns aos dois pela iniciativa. Eu acho que já estava na hora da gente começar a discutir esses assuntos e quebrar o tabu, né? As pessoas, quando falam de fisiculturismo, associam a droga. As pessoas, quando falam de anabolizante, né, falam um termo pejorativo. Tipo, se chegar um usuário de crack, um alcoólatra, um fumante, não existe preconceito. São pessoas que merecem tratamento. E às vezes o indivíduo que está fazendo uso dessa medicação, se você chegar para o médico diz, eu quero que morra, sai daqui, você tem que realmente ter problemas. Então a gente percebe que para alguns assuntos são 2 pesos e 2 medidas. E hoje a minha intenção como professor, sempre aonde eu vou, é conter dano. Então acho que a nossa missão como profissional, se um atleta chega para dizer, professor, eu estou fazendo isso, eu acredito que se você orientar da maneira menos ruim, você está contendo dano. Você não está fazendo pressão de nada, você está reorganizando uma coisa que seria muito pior. Muitas vezes eu falo bastante para tentar conscientizar, né? Porque muita gente, às vezes, quando algo se cria um tabu, né? Se cria algo nesse sentido de falta de informação, vem muito mais colateral, né? Muito mais consequências. Certeza. E hoje tem pessoas que às vezes chegam no meu consultório e dizem, cara, vendo teus stories, eu optei por não utilizar. Então a gente sinalizando, mostrando a realidade, porque às vezes a pessoa olha, tem dois extremos. O que olha e pensa, eu vou tomar isso aqui porque não vai dar nada, e o que olha e pensa, isso aqui vai matar todo mundo que usa. Então a gente tem que mostrar a realidade, que não é nenhum nem outro, mas é um meio termo. E não é porque um atleta utiliza, porque eu sou atleta e utilizo, que eu vou ser negligente, né? Que eu vou ser irresponsável. É um medicamento como qualquer outro, todo medicamento tem suas consequências. Então se você opta por fazer uso, você precisa ser responsável. E eu penso, João Pedro, que o principal problema para as pessoas que estão assistindo hoje, para as pessoas que não são da área, para outros pesquisadores de outros laboratórios, por exemplo, que eu participei, quando a gente toca no assunto, as pessoas associam com esses males, só que o grande problema, na minha opinião, não é o esteroide, é a polifarmácia. É o que está envolvido, e é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. O que mata o bodybuilder, o que mata as pessoas que estão envolvidas, que buscam essa estética e terminam tendo alguma consequência grave, quando você vai fazer uma anamnese com a pessoa, ou com alguém que conhecia o que ela estava fazendo, não era esteroide. Era o diurético, era insulina, era metformina para quem não é diabético, era o franol para quem não é asmático, era uma cacetada de medicação. Era Buterol para quem não é cavalo. Para quem não é cavalo. Então, assim, quando tu vai ver, de tudo que a pessoa estava tomando, o menos agressivo era testo. Era testo. Então, assim, o principal problema hoje que a gente tem no meio do bodybuilding e das pessoas que não são atletas, né, que são os maiores usuários, é a polifarmácia. E é o que eu tento conscientizar. Então, agradeço aí vocês terem ficado aqui. Espero, né, voltar aqui para discutir outros assuntos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Com certeza. E me coloco à disposição. Em caso alguém tenha alguma dúvida, manda no direct. Se eu souber, eu respondo. Responde. E é isso aí, galera. Obrigado. Você que ficou até o final, compartilha esse vídeo, curte, manda para aquele seu coleguinha lá da musculação, do fisiculturismo, que quer saber mais sobre informações sobre. Apoie o nosso projeto, Portal do Fisiculturismo. Próxima semana não teremos podcast por causa de carnaval, né? Então não vai ter, vai estar todo mundo na folia e não vai ter. Mas é isso aí, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Boa galera. noite. Boa noite. Valeu.